Sejam bem-vindos ao Tudo Tudo Pode, o seu podcast que a gente pode falar sobre tudo, tudo mesmo. Inclusive, hoje nós vamos falar sobre viagens, sobre culturas diferentes e muitas histórias boas com esta figura incrível, Leonardo Lopes. No fundo existe uma plateia, entendeu? Imagina. É um subtexto aqui. Imagina. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado, Renata. A gente já tá aqui super empolgado conversando já. Eu quero muito conhecer essa história, Léo. Mas me conta um pouco. Você começou a sua jornada de viagens, que é uma coisa enlouquecedora. Gente, vocês não têm noção. Quando foi que você começou a viajar? Assim, comecei há pouco tempo, de uma certa maneira, porque até 2015 eu conhecia 5 países contando com o Brasil. Então eu tinha viajado para os Estados Unidos com a minha mãe, a gente tinha ido para Nova York, e antes disso tinha ido para Paraguai, Argentina. Ai, que delícia. E Chile. Era que eu tinha ido lá, Santiago mesmo, aquele pedacinho Não do tinha meio. saído, assim, não tinha saído do continente. Tinha viajado pouco, isso até 2015, então a gente falando de 7 anos, né? Nossa, é pouco tempo. E aí, foi mais ou menos por aí que eu e a minha esposa, né? Que daí eu tava no meu segundo casamento, né? Então a gente na verdade, nessa época a gente tava namorando ainda, não tinha casado ainda. E aí ela assim, já tinha esse histórico de gostar muito de viajar. Ela que gostava de viajar. Ela que gosta bastante de viajar. E viajar é uma coisa engraçada, né? Porque assim, se você perguntar, qualquer pessoa vai falar que gosta. Uhum. Mas nem todo mundo consegue. Exato. Né? Então, assim, para você conseguir viajar, não tem jeito, tem que ter uma combinação de fatores, né? Que é disponibilidade, recurso, né? E uma outra coisa que é prioridade, né? Então, às vezes, as pessoas não priorizam viajar, né? Então, assim, às vezes a pessoa tem recurso, mas ela usa esse recurso com outras coisas, tá? Cada hora trocando de carro todo ano, cada um sabe... Prioridade. Cada um gasta com o que gosta e a ideia não é julgar, até porque cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Exato, o dinheiro é deles, a gente não põe a mão. Mas, assim, mas não é incomum, às vezes, eu conversar com alguém, a pessoa fala assim, eu queria tanto viajar, mas não dá. Daí você vai falar, mas trocou de carro agora, caramba. Você tá com o iPhone do último... Dá. Que dá, entendeu? Dá. E tem muitas outras formas de viajar. Sim, também tem. Tem como você ser voluntário, tem como você se inscrever em alguma ONG pra ajudar. Alguma coisa. Você pode também ter várias formas de viajar pra conhecer também. Também turismo não precisa ser super sofisticado. A gente pode fazer isso de trem, de ônibus, de carro. Mochilão. Você fez mochilão? As primeiras viagens que eu fiz com a minha esposa, a gente fazia de mochilão. E assim, a gente dormia em quarto coletivo. Onde você conheceu essa viajante? No lugar mais difícil de você encontrar alguém, chamado Tinder. Conheço. Conheço. Eu conheci o meu lá também. A gente já começou a confiar no algoritmo, né? Que aí o algoritmo é mais inteligente do que nossos dedos. Nosso e é muito podre, engraçado, né? porque depois que eu conversando com algumas pessoas, falam, mas no Tinder só tem gente que não presta e não sei as coisas. Eu falei assim, gente, tem todo tipo de gente lá. Então, assim, às vezes é o que você tá procurando, né? É que você não tá fazendo uma boa curadoria aí nas suas coisas. Então, assim, dá pra você encontrar muita gente legal. Tem muita gente legal. Acho que é a forma que você busca, né? E também quem quer fazer, quem tiver a fim de bagunça, tem disponível também à vontade, né? Só colocar na frente ali no perfil, expectativas. Isso. Eu faço isso. Sei lavar, passar, cozinhar, mas não usarei esses meus dons com você. E aí eu conheci... E você colocou quantos quilômetros de distância, assim, tipo, o mundo inteiro? Não. Pra achar ela? Não, e assim, na verdade ela morava muito próximo de mim, as nossas famílias, digamos assim, moravam numa distância muito curta de bairro, assim, foi uma coincidência interessante. Você encontrou a sua esposa também nesse momento, que você estava disposto a conhecer alguém? Sim. Ou você estava tipo, vamos ver, se der, deu, se não der, não deu. E aí foi o amor da sua vida? Na verdade, foi uma combinação de coisas, né? Porque eu tinha 1 ano e pouco antes de conhecê-lo, eu tinha ficado viúvo. Eu tinha ficado viúvo. Quantos anos você tem? Eu tenho 43. É novo. E na época que eu fiquei viúvo, eu tinha 33 e a minha primeira esposa lá ela tinha 26. Nossa, ela faleceu do quê? Ela teve uma embolia pulmonar. Então, ela teve uma torção no joelho e essa torção no joelho virou uma embolia pulmonar. E foi um processo bem doloroso, tudo, né? Porque ela teve uma parada na minha frente, eu consegui reanimar ela, levar ela para o hospital. A gente ficou 30 dias no hospital, ela fez várias cirurgias. Foi bem duro, assim. Vocês estavam casados há quanto tempo? A gente tava junto há 8 anos, contando namoro e casamento, né? 8 anos.
Nossa, como foi pra você tão novo assim, ficar viúvo? Seu chão ruiu? Foi. Na verdade, eu acabei aproveitando esse momento, digamos assim, de uma certa maneira, para rever uma série de coisas da vida, né? Acho que quando a gente passa por um momento impactante desse, você acaba revendo uma série de prioridades mesmo, entendeu? Aí entra aquilo que você tinha falado da viagem. Exatamente. Então, assim, eu tinha uma vida que era muito estressante. Então, assim, eu trabalhava muito. Eu trabalhava 16 horas por dia, assim. Tava muito gordo. Então, assim... Vida sedentária no sentido? Muito gordo. Então, assim, sempre muito estressado. E aí, tinha algumas preocupações, que era a questão do próprio dinheiro mesmo. Queria gastar com algumas coisas, que aquilo depois eu vi que, tipo... não trazia nada, entendeu? Assim, você gastava pra coisas materiais que simplesmente... Tipo, eu quero um apartamento super incrível, eu quero não sei as coisas. Aí depois você vai fazer assim, mas preciso disso tudo, entendeu? Preciso, né? Mas, de novo, eu não tô julgando, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né? É a sua lista de prioridades. Na sua lista de prioridades, e pra mim, eu vi hoje que não aquilo, faz sentido. tipo, não tava fazendo sentido, né? E eu falei, não, eu preciso rever uma série de coisas da vida. Daí eu falei, não, eu preciso emagrecer. Daí eu perdi 45 quilos. Como? Meu Deus, me conta. Você fez bariátrica? Não, só fechando a boca. Mudou a alimentação. Procurou uma nutricionista, um endócrino? Ou foi na coragem, na raça? Foi meio que na coragem, na raça, assim. Gente, 40 quilos? 45 sozinho. E você tava sozinho, recém-viúvo? Tava sozinho. Aí você falou, vou mudar de vida, virou a chavinha e mudou tudo. E aí eu comecei a mudar uma série de coisas, de prioridades. Então eu falei, não, eu vou trabalhar... peãozinho mesmo. Tipo, vou marcar cartão, né? Como eu trabalho por conta, eu vou marcar cartão. Então, deu 6 horas da tarde, vou parar e vou me dedicar para outras coisas, né? Para, sei lá, amigos né? E fazer outras coisas. Falei, não, e final de semana eu não vou trabalhar. E se eu tiver que ganhar menos por conta disso, eu vou ganhar. Mas assim, eu preciso colocar cada coisa na sua caixinha, né? E porque se você vai muito para um lado, você não dá atenção para outra, né? E assim por diante. O fato de você estar sozinho nesse processo todo que te fez se conhecer melhor, você estava passando no seu processo de luto, que é uma coisa dolorosa, mas nesse processo de luto você também estava sofrendo luto do antes do marido que virou viúvo. Sim. Então você também está sofrendo o luto desse marido que perdeu a esposa, sim, né? Exatamente. Para se recuperar, para se abrir de novo, ou não, ou sim. Mas você não estava... Imagino que 33 anos não estava pensando, nossa, agora eu vou começar de novo, que legal. Não é assim. Não. E aí eu falei, não, eu preciso me organizar como pessoa, me reencontrar, né? Então, quando você fica por muito tempo num relacionamento... É natural você meio que se perder ali, né? Porque acaba sendo, tipo, o que a gente gosta, o que a gente faz. Então, para você se reencontrar é difícil, é muito difícil. Então, eu comecei a lembrar de coisas que eu gostava quando era solteiro antes dela, né? E tentar fazer aquilo para poder começar meio que do zero. Sim. Ouvir músicas que você gostava, frequentar lugares que você gostava, filmes. É buscar dentro de você aquela saudade, aquela nostalgia, aquela essência e se recuperar. E aí, nesse meio tempo, né, revendo essas prioridades, tá uma das coisas que eu tinha pra mim, eu falei, não, eu quero viajar, né? Quero fazer coisas diferentes, né? Quero lembranças, quero memórias. Quero viajar e fazer coisas diferentes. E aí acabou conhecendo essa minha outra esposa, né? Nessa... 1 ano e pouco depois que eu fiquei viúvo, eu a conheci, a gente então, começou a nesse namorar. processo de você se redescobrir, foi mais ou menos 1 ano e pouquinho? 1 ano e pouco, assim. De você entrou no seu casulo e foi, olha, eu acho que eu gosto disso... Vou tentar pra cá, vou tentar. Aí você já tava no momento em que você já tava sabendo quem que você era, o que você queria. E aí encontrou a sua atual esposa que gosta praticamente das mesmas coisas que você? Ou ela te puxou e falou, vem aqui, ó. A gente é absolutamente diferente em tudo. Mentira. Tudo. A gente até brinca assim, que assim, se eu quiser saber qual é o gosto dela, é só saber se eu não gosto daquilo. Porque assim... É o equilíbrio, né? É diferente em tudo. Não combina nada. Nada. E vocês conseguem decorar a casa como? Eu pergunto isso porque meu marido é designer. Eu sofro. É difícil. Mas assim... Os gostos são diferentes. O engraçado é que assim, por mais que a gente seja muito diferente em tudo... A gente trata tudo isso com muita leveza. Então, isso não vira um problema. Claro. Né? Isso então, vira assim, a essência. A gente faz piada, a gente dá risada. Então, assim, fica engraçado, né? E a gente lida, assim, até quando a gente tá viajando, de perrengue de viagem, a gente se mata de dar risada com os perrengues de viagem, que talvez para outras pessoas, tipo, estragou a viagem, né? Aquela situação, né? Exato. E a gente dá risada, né? Então...
Mas eu acho que essa forma leve de viver, você sempre teve esse seu jeitão leve de viver? Ou depois que você passou a viajar e passou a... Depois do luto. Foi uma das coisas que eu acabei revendo também. Também? Uma das coisas. Essa questão? Foi muitas coisas que eu revi na vida, muitas coisas. Eu imagino. E uma delas foi essa questão de, tipo, peso que você dá nas coisas. Tipo, vale a pena brigar por isso? Vale a pena exigir determinada coisa e tal? Então, tem que ser tudo exatamente do meu jeito, né? Então... até profissionalmente isso também se refletiu, né? E aí, quando a gente se conheceu, a gente ficou por 8 horas ali conversando no primeiro encontro. Quando é assim, quando tem 8 horas, 12 horas, a pessoa que é pra ser, entendeu? E a gente ficou ali 8 horas conversando e a gente dava risada, porque ele falou, tipo, ao mesmo tempo que, em termos de gostos, é tudo muito diferente, a gente percebeu que, assim, em termos de valores, combinava. E eu acho que é aí que é o ponto. Exatamente. Coisa, onde você sabe que você pode pensar em construir algo com alguém, é quando a pessoa tem os mesmos valores, os mesmos princípios. O resto é bobagem. E tem que ser muito sincero desde o começo. Se você joga branco, assim, se você joga na mesa todas as cartas e fala, olha, amor, é o seguinte, eu quero isso, isso e isso. Quando que a viagem entrou aí nessa história? Tipo, vamos fazer uma viagem de casal? Ou ela virou pra você, então, eu gosto de viajar, mas eu gosto de fazer umas viagens malucas. Então, quando a gente se conheceu, ela já tinha 3 viagens marcadas. E ela tinha 3 viagens marcadas que ela viajava com as amigas. Ela tinha um grupo de amigas que ela viajava com esse grupo de amigas. Ela viajava pra muito longe? Então, daí uma viagem que ela teve era uma viagem de 1 mês que ela fica na Austrália e Nova Zelândia. Ok, opa. E a gente tinha 2 meses que a gente tava namorando. Nossa, que delícia. Tinha que se conhecido, na verdade, assim, né? FaceTime, o terceiro mês de relacionamento foi na Austrália, que é assim, né? Meio-dia aqui é meia-noite lá, né? Então ficou fácil de o contato, né? Saudade veio que tava. E aí, depois que ela voltou, ela foi para uma outra viagem, que eu acho que foi para Foz do Iguaçu, se eu não me engano, com a empresa. Não tá tão assim, né? E aí depois ela foi pro Jalapão com um grupo de amigas também. Era tudo viagem que ela já tinha fechado e eu fiquei por aqui. Eu ainda não fazia parte desses planos, né? Não tava nos planos, né? E aí ela te falava da viagem, você ficava curioso ou você falava, vou fazer a primeira viagem eu ficava empolgado, né? Mas ao mesmo tempo, assim, a gente tava em momentos econômicos... Desculpa, gente. Não, acho que também é o meu também. Não, foi o meu. A gente tava em momentos econômicos, financeiros muito diferentes. Então ela tava com mais condições e eu tava vindo de um momento de tipo, lembro que aquele ano praticamente não consegui trabalhar, então você tava se redescobrindo. E eu tava assim financeiramente bem complicado naquele momento. E aí ela falou, vamos viajar, eu falei, tá bom. E eu meio orgulhoso, falei, tá bom, vamos viajar, mas vamos fazer aquilo que dá, né? Então a gente foi fazer algumas viagens e a gente, assim, a primeira viagem de vocês, onde vocês foram? A primeira eu não... Putz, agora você me pegou. Olha só! Você me pegou, mas assim, a primeira viagem grande... Porque a gente fez algumas coisinhas por perto aqui. Sim, fazer viagem. Mas a primeira viagem litoral? grande que a gente fez, a gente foi pra África. Então a gente foi fazer a África do Sul. Vocês estavam juntos há quanto tempo, você lembra? Aí a gente já tava 1 ano. Então foi um período aí que vocês estavam planejando essa viagem. Mas a gente fez algumas coisinhas aqui dentro do Brasil que eu preciso lembrar, entendeu? Se eu não me engano, acho que a gente foi fazer uma chapada. A gente foi pra Petrópolis e Teresópolis. A gente fez algumas coisas dentro do Brasil. Mas aqui, assim, mais por próximo. A gente fez aqui, a gente viaja bastante dentro do Brasil também. A primeira viagem de casal é onde você decide se você vai conseguir continuar com aquela pessoa. Porque... Na primeira viagem que a gente fez com o grupo de amigos, quando a gente voltou, a gente terminou. Daí depois a gente voltou de novo. Não falei? Eu falei. A primeira viagem sempre é aquela que você vai falar, opa, agora eu já sei, essa pessoa faz pum, essa pessoa, ela vai no banheiro fazer xixi e deixa a tampa da privada levantada. Você começa a ficar com bode da pessoa. Então a primeira viagem é sempre a mais impactante. E a primeira viagem de vocês, então, foi com um grupão. Foi um grupão. A gente viajou muito com esse grupo, que ela tinha um grupo grande de viajantes, de amigos e tal. E todo mundo tinha a mesma pegada, que era assim, viagem econômica. Então não era viagem do tipo, vou ficar num hotel bom, esquece. Maravilhoso. Então assim, a primeira viagem da gente, por exemplo, quando a gente foi pra África, a gente ficou... O da África, a gente ficou numas hospedagens, assim, muito, muito, muito bem. Hostel, esse tipo de coisa, né? Muito, muito simples mesmo. Mas acomodados, confortáveis. Assim... É difícil definir confortável, né? Então, assim, porque... Vocês não foram lá pra dormir, né? Vocês foram lá pra curtir Era mais a ou menos o viagem. seguinte, tinha cama e tinha um chuveiro. Tinha privada? Não necessariamente quente. Entendeu? Mas lá era calor. Então, calma aí, vamos ter equilíbrio aí, ó. Mas quando a gente fez o mochilão pra Europa, que foi numa outra viagem depois,
a gente ficou muito, aí a gente foi em vários países, mudando de cidade toda hora, e a gente ficava muito em hostel, em quarto coletivo mesmo. E aí a gente pegava, às vezes, um quarto junto, porque, né, precisa. Não é, né? gente? A gente precisa dar uma... Porque é necessário. Mas a maioria das vezes a gente ficava em um quarto com 12 pessoas, tal, e assim, com banheiro coletivo, né? Então era engraçado um hostel que a gente ficou você falou assim, já fui pra Londres, dá a impressão que você fez aquela viagem chique, né? E a gente ficou no hostel lá com 12 pessoas, que o chuveiro você tinha que colocar. Você tinha que apertar um botão, sabe essas... Tipo torneira que você aperta. Sim, e ela dá 10 segundos de água e desliga? Então era assim, você apertava o chuveiro, daí começava a vir água, começava a vir fria, ela começava a esquentar, daqui a pouco cortava. Aí de novo... Então o que a gente fazia? Eu ficava assim com ela. Ela tomando banho e eu apertando o botão. Ela tomando banho, daí a gente revezava, entendeu? Eu já pensei no pé, eu já ia colocar um pé e fazer o resto, assim, sabe? Então a gente pegou muita viagem, assim, no começo, porque era o que dava pra gente encaixar financeiramente, né? Mas vocês... não sei, tem gente... Vou dar um exemplo. Eu já tive relacionamentos em que a primeira viagem de casal foi aquela coisa. Vamos ficar em um hotel, irarará, chururu, bonitinho. Aí também já teve viagem do tipo, vamos acampar. E eu fui acampar. E tudo bem, não tem problema. Mas assim, as expectativas, elas estavam ali, ó. Vou viajar bonitinho, ficar num hotel, nananã. Ou a gente vai viajar pra ficar mais num lugar mais simples, pra gente conhecer o lugar. Pra gente conseguir... a gente não precisava ficar muito tempo em quarto, pra gente conseguir passear bastante. Então, são dois caminhos de viagens diferentes. E quando vocês fizeram essas decisões juntos, tipo assim... Ela topou ficar num hostel com você? Na verdade, foi exatamente o contrário. Ela falava que eu que era muito fresco, porque ela que gosta dessa coisa mais... Por ela, até hoje, a gente viajava em hostel e tudo mais. Porque ela gosta dessa coisa mais... Mais rústica. Mais rústica, sem frescura. Ela gosta. Então, é a pegada dela, assim. Ela fez muito mochilão, já foi pra Tailândia, Camboja, tudo de mochilão. Então, ela gosta. É o jeito dela. Meu Deus. Então, daí a gente acabou combinando com isso. E aí, juntos? E aí, ela gosta muito de viagens que envolvem belezas naturais. E eu gosto de lugares históricos. Então, para ser justo, o que a gente faz? A gente faz 10 viagens em lugares e um histórico. Para ser justo, né? Não, a gente tenta compensar, assim, né? Ela gosta do histórico também, mas ela não tem muito saco, então ela não tem muita paciência. Tipo, coisa de museu, de ficar... ela não tem muita paciência. E eu tô lá, nossa, foi fulano de tal, teve aquilo. Tal, né? Ele morreu faz quanto tempo? Você tá lembrando dele por quê? Você mandou mensagem pra ele, um e-mail, alguma então coisa? A gente tem que compensar. Então, que nem quando a gente foi pra Ucrânia... Meu Deus, vocês foram pra Ucrânia. A gente fez... Faz quanto tempo? Foi alguns... Acho que foi uns 8 ou 10 meses antes de começar a guerra, mais ou menos. O que a gente fez? Estava na pandemia, era o período de pandemia. E aí a gente tinha dado uma boa caída no número de mortes, começou a dar uma animada, falou, poxa, agora vai e tal, né? Mas o mundo inteiro estava todo fechado. Sim. E a gente abriu o mapa e falou, bom, onde está aberto? Daí a gente viu que tava... Onde a gente vai? Onde a gente pode ir? Porque assim, o mundo inteiro tudo fechado para tudo, né? Tudo. E aí a gente falou, dá pra gente ir pra Turquia. Dá pra gente ir pra Turquia. Daí a gente olha no mapa e fala, tem a Ucrânia ali perto, né? Umas 2 horinhas de voo, tá lá, né? Eu falei, então dá pra gente também dar uma esticada na Ucrânia. Daí ela falou, mas assim, a Turquia ela queria muito, né? A gente rodou bem lá a Turquia, tá? Fizemos Capadócia, fizemos fizeram tudo. aquele do balão? Fizemos voo do balão, a gente fez tudo lá. Foi muito legal a Turquia. E como que é a relação do... Você tem uma esposa lá, ela era sua esposa? Sim. Já era. Já era sua esposa lá. Não, porque eu tenho um casal de amigos meus que foram pra lá e eles não podiam dormir no mesmo quarto porque eles não eram casados. Não, lá não teve problema. Não teve? Até a gente foi pra... país muçulmano, a gente foi também pra Jordânia e a gente foi pro Egito. Pra Jordânia e pro Egito. E também não tivemos problemas. E eles são mais rigorosos do que os turcos nesse sentido. E não teve problema com isso, não. A gente foi bem tranquilo. Que bom, que bom. E aí a gente olhando o mapa, falou, bom, tem aqui a Ucrânia, vamos pra Ucrânia. Ela falou, mas o que a gente vai fazer na Ucrânia? Eu falei, a gente vai pra Chernobyl, quero ir pra Chernobyl, quero ver lá... quero ver essa parte toda, tal, né? E eu também queria conhecer os bunkers que tem em Kiev, né? Que inclusive na guerra foram utilizados. Né? Então, na Ucrânia tem mais de 400 bunkers que ficaram da Guerra Fria. E esses bunkers, muitos deles foram saqueados e tal, mas um grupo X lá de gente doida, eles tiveram a brilhante ideia de trancar. Eles meteram um cadeado na época lá, quando caiu a União Soviética, eles trancaram um bunker com tudo dentro.
Entendi. Então tem os móveis, tem as máscaras, tem E você tudo ficou lá. amigo dessa galera E com aí essa eu chave? descobri esses caras. Aí eu descobri esses caras, falei, eu quero conhecer esses bunkers. Como é que você descobriu isso? Ah, você acha na internet, então. Né? Deep Web tá aí pra isso. Aí eu marquei com eles e falou, tá bom, tá. Daí depois, se alguém tiver curiosidade, vai ver. A gente entra pelo um bueiro. Você vai entrando assim, tá. Você tá andando na rua, ele abre um bueiro, fala, vamos entrar pelo bueiro. A gente entra lá, é mó barato. Assim. Eu posso imaginar, deve ser super confortável. Tem vários acessos, tá? A gente fez esse do bueiro pra ficar mais legal, mas tem vários eu faria acessos. também. E até porque são muitos bunkers. E aí você Sim. entra lá, eles estão conservados com tudo que tinha na época que eles faziam parte da União Soviética. Então não é um museu. É um lugar que ficou preservado mesmo na história. E é muito legal, né? Não, e dá pra sentir. Eu não sei, eu sou muito sensível nesse sentido. Você sente energia, assim, dos lugares, esses lugares? Então, eu não tenho muito esse negócio de energia. Minha esposa tem mais. Então ela percebe mais esse tipo de coisa e tal. Pra mim, assim, eu fico, às vezes, dependendo do lugar, eu fico mais introspectivo, né? Então, que nem quando a gente tava em Kiev mesmo, a gente foi ter o Museu do Holodomor e a Praça do Holodomor, que tem uma estátua lá de uma menina bem magrinha, assim, tal, que o Holodomor significa matar de fome. Então, foi um período em que a União Soviética matou muita gente. Milhões de ucranianos de fome, né? Por questões políticas. E daí tem esse monumento, esse tipo de coisa toca na hora que você vê e tal, né? É bem não vai fazer uma foto sorrindo na frente não da... dá, não tem como. Não dá. Você entende o que você tá vendo, né? Então é muito... Então, assim, esse tipo de coisa, dependendo do ambiente, da história e tal, você fica, às vezes, introspectivo, tá? Pra poder... Em Chernobyl, você ficou como? Eu acho que eu ia ficar, tipo... Eu fiquei besta. Eu acho que eu ia ficar assim, sabe? Tipo, pinto no mato, que minha mãe fala. Meu Deus do céu, tô aqui, adoro. Porque o legal ali é que, assim, ainda tem radiação. Então, você anda com um medidor Geiger lá e você chega, que nem eu cheguei num tanque de guerra que tava abandonado lá. Aquele negocinho que faz barulhinho? Daí você chega, começava a apitar. E então, assim, a radiação que ela é, eu não vou lembrar dos números agora, né? Mas, se eu não me engano, o aceitável é alguma coisa tipo até 0,50, 0,39, alguma coisa assim. Então tinha lugares lá que tava 14. Mano do céu. Bem acima. É, assim. muito forte. Mas assim, é uma exposição controlada. Você assina 500 termos lá que você nunca vai poder processar ele se você tiver um câncer. Né? E é verdade, tá escrito isso mesmo nos termos que você assina. Eu posso imaginar. É a mesma coisa de fazer raio-x. Mas ao mesmo tempo é controlado, entendeu? Tipo, Sim. Depois eles explicam que aquela radiação que você recebeu ali não é uma radiação diferente, por exemplo, de um voo longo. Entendi. Então, quando você está num voo longo, você está recebendo radiação também. Também. Né? Então, ela falou, o que vocês ficarem expostos daqui seria o equivalente a um voo longo. Entendi. Né? Então, nada que vá prejudicar. Mas eu imagino que eles devem ter feito uma pesquisinha antes de abrir, né? Sim. Você anda com um aparelhinho medindo que ele vai medir toda a radiação que você recebeu ao longo do dia. E no final do dia ele mostra lá e ele fala, tá vendo? Você recebeu tanto de radiação hoje, essa radiação é equivalente a isso, então tá tudo bem, né? E você pesquisou tranquilo. sobre isso antes? Tipo, Sim. Não, eu pesquisei o suficiente pra ter coragem pra ir, né? Pra ter coragem é ótimo. É que assim, as viagens da gente, todas elas a gente planeja e a gente reserva e faz tudo por conta própria. Então a gente não contrata agência nem nada. A única vez que a gente contratou uma agência, porque a gente foi obrigado a contratar uma agência, foi quando a gente foi pra Coreia do Norte. Mas como é que entra na Coreia do Norte? Você entra... Você entra pela China? Você entra pela China, que é o único caminho, né? Mas você faz isso do Brasil?
Eu fechei tudo com uma agência chinesa daqui do Brasil. Entendi. Então, tudo direto com eles. E essa agência chinesa que tem contato com o que seria o equivalente ao Ministério do Turismo da Coreia do Norte. E eles que são responsáveis por fechar esse pacote. Então, como lá é tudo estatal, então os guias, é tudo do governo. Então, você fica, na prática, com funcionários do governo o tempo todo te vigiando e acompanhando você em todos os passeios o tempo todo. Você ficou com quanto tempo lá? Foi uma semana mesmo, no total uma semana. Nossa, mas o tempo inteiro sendo vigiado, avaliado. Ai, como você se sentiu nesse sentido? Que eu já sabia, né? Então, essa foi uma daquelas viagens que eu fiz uma boa pesquisa antes de ir, porque é considerado, né? Eu acho que assim, é considerado o lugar mais perigoso para se viajar. Sim. Ele não é muito convidativo, não, né? Ele não é muito... Mas, ao mesmo tempo, a experiência que a gente teve lá na viagem foi muito boa. Então, a gente deu muita risada, a gente se divertia bastante. Não deixava um clima tenso, né? E os coreanos, eles viam vocês andando lá numa boa? Eles tinham curiosidade? Eles têm curiosidade, mas eles não podem abordar a gente. Entendeu? E também, se abordasse, não ia conseguir conversar. Né? Então, a gente tem que assinar um termo com várias regras lá pro país. E uma das regras é que você não pode abordar ninguém para você conversar sem autorização do guia. Eu acho que eu não ia estar conseguindo, não. Imagina, não pode nem perguntar onde está o banheiro. Você fica com o guia 100% do seu lado. Então, não tem por que você... Fazer qualquer coisa sem ele, entendeu? Então, se você cria isso foi bem orientado. Falou, se você criar uma relação de confiança com o guia, você vai ter uma ótima viagem. Se você já começar a criar indisposição, ele vai boicotar a sua viagem inteira. Então, eu segui bem essa regra, né? Eu segui bem essa regra. E aí, eu consegui vir com muitas fotos, muitos vídeos, muita coisa que, de repente, a própria guia, inclusive, falou pra mim, falou, olha... não é pra todo mundo que eu dou essa liberdade que eu tô dando pra você, porque tem gente que não respeita, entendeu? Isso é importante. Eu tava assistindo as suas entrevistas, e aí uma delas, você tava comentando que a visão deles com o líder deles é uma coisa meio religioso, né? Eles veem o líder deles meio que com Deus, assim. Eles respeitam, eles são submissos, eles entendem, e isso é cultural deles, né? Completamente diferente da nossa cultura, que a gente é livre pra qualquer coisa, mas... assim, as crianças lá, elas andavam, assim, tipo, com família. Como que era isso? Eu fico curiosa, porque eu já viajei pra alguns lugares que a cultura choca um pouco. Sim. Eu imagino que a cultura da Coreia do Norte deve chocar um pouco também. Mas crianças indo pra escola, que normalmente são assim, a gente vê lá nos países mais orientais, aqueles uniformezinhos bonitinhos e tal. Mas existia um padrãozinho ou não? Quando você tá acostumado a viajar, principalmente para a Ásia, né? Eu viajei para alguns, não foi para muitos lugares, mas para alguns lugares da Ásia, ou para a África que seja, né? Assim, que você sai da coisa mais ocidental da gente, Europa, Estados Unidos, essa coisa, você vai encontrar diferenças muito grandes com a nossa cultura. E às vezes algumas pessoas, elas enxergam alguns comportamentos, digamos assim, do norte-coreano, como se fosse aquele comportamento, ou pelo menos tem um imaginário de um povo muito sofrido, assim, no sentido muito carrancudo, infeliz, com medo, infeliz preso. E tudo mais. E assim, o que eu encontrei lá foram pessoas normais vivendo suas vidas normalmente. Então, você via família, você via criança, você via gente jogando bola, você via criança andando de patins. Então, assim, vida normal. Vida normal. Vida normal. Só que, assim, o normal para eles é aquilo que eles conhecem por normal. Né? Que eles têm, que só podem saber mesmo que eles têm de acesso. Né? Então, eu costumo falar o seguinte, né? Que assim, quem nunca viu o mar, né? Ele fica encantado com o riacho. Então, assim, o que ele conhece? Ele conhece um riacho. Para ele, aquilo é a coisa mais linda incrível, maravilhosa do mundo. E o mundo é aquilo, né? Então, eles têm uma visão, inclusive, até porque toda a comunicação que chega para eles é controlada pelo Estado. Eles têm uma visão totalmente deturpada do que é o resto do mundo. Então, na visão deles, o mundo sofre, o mundo... Lógico que o mundo não tá bom, né? Claro. Lógico que a gente tem lugares... Mas a gente tá muito melhor que eles. Sim, nesse sentido. Em termos de liberdade, em termos de
do que come, do que veste, de educação, de saúde. A gente está, de uma certa maneira, com as suas dificuldades, mas a gente está melhor do que eles. E eles são ensinados que o mundo está sofrendo, que é essa catástrofe. Então, o que é mostrado de imagem para eles do mundo é catástrofe, é tudo dando errado. Gente, né? E as é uma certa forma de alienação, né? É uma alienação. Nossa, gente. Então, eles acreditam de verdade que eles vivem no paraíso. E que o mundo tenta invadir eles porque eles são, digamos assim, uma referência de sucesso no mundo. Então, eles têm essa visão deturpada do que é. Imagino que devem então, ensinar isso pra na escola. O que eles aprendem, o que eles são ali, tudo, é tudo incrível, é tudo maravilhoso e tal. Então, eles não têm muita noção mesmo do que é fora. Mas eles têm vidas normais. Vidas normais, né? Só não podem fazer algumas coisas, né? Pro contexto dele. Mas pensa o seguinte, se você, desde quando você nasceu, você foi ensinado o que pode e o que não pode. Trazendo para nossa realidade aqui. Claro. Desde que você nasceu, você foi ensinado o que pode e o que não pode. Sim. Esse é o seu normal. Eles foram ensinados desde criança o que pode e o que não pode. Esse é o normal deles. Sim, sim. Então eles não sentem falta, digamos assim, de algo que eles nunca tiveram. eu quero poder escolher um filme na Netflix. Ele não sente falta porque não sabe nem como que funciona isso. Não tem esse acesso. Ele assiste aquilo que o governo manda ele assistir. Né? Então, assim, e esse é o normal para eles. E eles buscam a felicidade, de alguma maneira, dentro de como a realidade foi apresentada para eles. Né? E isso acontece em qualquer lugar. Se você for, né, que nem uma vez eu fui fazer uma trilha com a minha esposa, que a gente faz bastante trilha. Adoro. Tal. A gente foi fazendo uma trilha no sertão do Piauí. Num lugar muito, 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 muito humilde. E você chega lá, as pessoas sem energia elétrica, sem nada, quer dizer, não tem nem geladeira. Asfalto. Isso é uma coisa que as pessoas não param para pensar. Se não tem energia elétrica, não tem geladeira, não tem micro-ondas. Tem fogão de lenha. Então, assim, onde que armazena comida? Eles vão usar algumas caixas, ou tentar, dependendo do lugar, eles colocam debaixo da terra, que é mais fria. Então, eles vão achar alguma forma de lidar com isso. E as pessoas estão lá, sentadas, rindo, dando risada, e vivendo suas vidas felizes com aquilo que elas têm. Então, a gente vai se adaptar ao ambiente, a gente vai buscar a felicidade com aquilo que a gente tem. Sim. Né? Mas, assim, é muito triste quando você percebe que essa limitação que eles têm, no caso agora falando da Coreia do Norte, é uma limitação imposta por alguém. Com interesses de controle, por interesses de poder. Né? Então, ele aliena 25 milhões de pessoas, ele controla a vida de 25 milhões de pessoas porque ele quer ser o dono daquele lugar. Né? Porque ele quer ter poder e ele tem liberdade. Ele vai para onde ele quiser. Ele faz o que ele quiser, afinal de contas ele é dono daquela galera. Pois é. Então, Kim Jong-un, que é o atual líder da Coreia do Norte, ele teve a formação dele toda na Europa, ele estudou na Suíça, ele ele foi para Disney. Então, assim, ele tem uma vida normal, entendeu? E ele priva o povo de ter esse acesso a essas coisas. Né? Por quê? Porque ele precisa... Controlar. Ele precisa controlar. Né? Então, quanto mais liberdade você dá para um povo, mais você vai deixar eles pensarem com a própria cabeça. E eles podem não gostar de você. Eu fico imaginando que essa questão de você ter um guia turístico durante o tempo todo também é, obviamente, para você não ver certas coisas, né? Assim, lá você já não vai conseguir usar a internet, por exemplo, não tem acesso à internet. Você é proibido de levar uma série de coisas, de livros, dependendo do que for, revistas, símbolos, tem uma série de coisas que você não pode levar. Que loucura. Então, tipo, bandeira eu não poderia ir com uma camiseta que tem o bandeira dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, você tá daqueles termos que eu assino. Você recebe eu recebo um documento que eu assino esse documento com uma série de regras ali. De tipo de foto que eu posso tirar, Eu vi que tem um negócio de filtro, de lente que você podia levar. Tem umas então, lentes assim, que nem foto com celular você pode tirar, mas você não pode fazer marcação de GPS na foto. Então, você tem que desabilitar o GPS. Gente, que loucura. E a qualquer momento, tá lá, que a qualquer momento, qualquer oficial, qualquer militar, qualquer pessoa pode pedir seu celular e ver, e ele vai ter autorização para fazer o que quiser. Se ele Pediram quiser apagar... pra você? Então, logo quando a gente estava voltando, porque quando você cruza a fronteira, né? Então, a gente foi daqui para Pequim, de Pequim a gente pegou um trem até Dandong, que faz a divisa com a Coreia do Norte, e lá a gente pegou um trem que daí a gente atravessou a divisa. Quando você atravessa a divisa, que dá uns 10 minutos de trem, aí você já para numa estação de trem ali, que já é Coreia do Norte, então você já começa a ver os símbolos norte-coreanos, né? Os oficiais, tudo e tal.
E aí começa uma revista que é uma revista muito longa. Levou umas 2 horas ali fazendo revista. Nossa! Eles vão abrir toda a mala, vão abrir tudo, vão ver tudo, bolso, vão ver tudo que você tá levando. E a gente foi orientado mesmo que isso ia acontecer. E quando você sai, também tem essa revista. Tipo, você não pode levar nada, nem de lá dentro você não pode levar. E aí eles vão ver, por exemplo, que fotos que você tirou, se você tirou foto de coisa que pode, coisa que não pode. Vão ficar olhando o celular. Então, eu tirei uma série de fotos de coisas que não poderia ter tirado. E aí, o que eu fiz? Quando eu sabia que estava chegando perto dessa divisa, eu comecei a copiar tudo por um micro pendrive que eu levei para que eu ia esconder. Que sorte! E aí, só que eu não consegui copiar a tempo. E aí, quando o cara começou a fazer a revista, ele pegou o celular de um cara que estava do meu lado, foi pedir do outro, pediu da minha esposa. Quando ele foi pedir o meu, por sorte, ele viu um livro que eu acabei nem trazendo aqui, um livro que eu tinha ganhado no lugar mais sagrado que tem na Coreia do Norte, que chama o Palácio do Sol de Kunsusan, que é onde estão os corpos de Kim Il-sung e de Kim Jong-il, estão lá embalsamados e você pode ver eles numa mesa, assim. De vidro? De vidro, assim, com uma redoma de vidro. Foto eles nem estão lá. pensar. De jeito nenhum. É o lugar mais solene, você tem que reverenciar eles várias vezes ali quando você vai visitar. Estão super conservados. Lindos, assim, estão bonitinhos. Gente, que loucura. Eu fico curiosa, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, né? Não. De embalsamar as pessoas. E aí eles estão lá, assim, intactos, perfeitos, né? É um lugar que eles consideram... mais sagrado. É mais sagrado. E a palavra é sagrado mesmo, assim, porque é santo. Sim, eles... Né? É um lugar que é aquilo que você tinha falado. Que eles têm, nesses grandes líderes, eles têm uma visão bem religiosa. É uma mesmo. devoção. É uma devoção. É uma devoção ao líder. E isso acontece também de uma forma planejada, né? Então, quando eles começam a criar, e a partir do final dos anos 60, o culto à personalidade em cima de Kim Il-sung, o objetivo é, obviamente, fazer um culto à personalidade dele para ele poder ter uma longevidade ali como líder, mas também existia uma preocupação muito grande em suprimir a religião. Então, assim, o comunismo, ele acredita, né, que a religião é o ópio do povo. Você já deve ter ouvido essa palavra. Já. Né, que é aquilo que vicia o povo e tal. E alguns intelectuais comunistas, eles inclusive falam que eles deveriam buscar na própria religião, principalmente na religião católica, a mesma estratégia para buscar nos fiéis a mesma devoção. A mesma devoção, entendi. Então, assim, eles tentam fazer com esse culto à personalidade uma devoção religiosa mesmo, que o objetivo é substituir a religião. Então, na Coreia do Norte, por exemplo, a religião oficial é uma filosofia chamada Juche, criada por Kim Il-sung, onde ele é, digamos assim, a divindade. Ele não se coloca como uma divindade porque, na prática, eles são ateus. Entendeu? Então, não acredita em nenhum tipo de divindade, nada nesse sentido. Nada espiritual, nada disso. Mas ele carrega uma devoção de uma gratidão forçada, entendeu? Então, assim... É mais ou menos, né? E eu uso bastante esse exemplo, tem gente que não gosta, mas eu uso bastante esse exemplo, né? Quando a gente fala aqui no Brasil, a gente descobriu numa fazenda ou numa mineração de ouro, tal, que tinha pessoas trabalhando em trabalho análogo à escravidão. O que é análogo à escravidão? Né? Então, nos dias de hoje, né? É você colocar uma pessoa para trabalhar que ela tem que dormir no trabalho, ela só pode ficar no trabalho, ela não pode sair dali. O que ela recebe é basicamente o mínimo, assim, quase nada, que mal dá para ela comer. Muitas vezes o próprio patrão dá comida para ela, dá um lugar para ele morar e ele fica preso ali. Sim. Ele não pode sair dali, ele não tem condições de sair dali, ele é controlado o tempo todo, ele tem que trabalhar o tempo todo. Ele ganha um teto muito vagabundo, ele ganha uma comida da pior qualidade, entendeu? Então isso que a gente considera análogo à escravidão. E é isso que acontece lá. Eles não podem sair de lá, eles recebem uma casa do governo. Nessa casa podem morar até 3 famílias na mesma casa. 3 famílias assim, aleatórias, né? Não necessariamente aleatórias, não necessariamente. Normalmente é vinculado. Né? Então vamos supor, o que eles consideram? Eles consideram que você, na mesma casa, pode morar até 8 pessoas. Então vamos supor que tem lá, o pai e a mãe têm um filho. Aí esse filho se casou, eles vão morar na mesma casa. Entendi. Aí eles têm outro filho, esse filho vai morar lá. Esse filho cresceu. Aí ele casou também, vai morar na mesma casa. E as casinhas são casas pequenas, normalmente de 3 cômodos. Não. Que é uma sala que ela sala com cozinha, digamos assim.
Aí, normalmente, tem 1 ou 2 quartos. Então, é uma coisa bem pequena. Bem assim mesmo, pequena. bem pequena. E escola que eles têm lá é a mesma educação para todo mundo? É, escola pública para todo mundo. O que vai mudar é a qualidade dependendo do lugar. Então, quem mora em Pyongyang, que é a capital, basicamente é a elite do país. Né? Então, acho que 98% de quem mora na capital é filiado ao partido. Então, assim, é a elite da Coreia do Norte. Da Coreia do Norte que mora em Pyongyang. Então, as escolas públicas de Pyongyang vão São ser boas. melhores do que de outras cidades. A saúde em Pyongyang vai ser muito melhor do que em outros lugares. Né? Então, eles vão ter acesso lá em Pyongyang, tem cinema, tem parque aquático, tem uma série de coisas, mas é voltado só para essa elite. Entendi. Se eu, que moro numa outra cidade, falar, eu quero ir naquele parque aquático, vou pegar meu carro, não tenho carro, vou pegar um ônibus, tá bom, né? Vamos supor que você vai conseguir pegar esse ônibus e vou para lá que eu quero ir nesse parque aquático. Você não pode. Porque você não mora lá. Você tem que pedir uma autorização. E aí, essa autorização, ela vai cair numa burocracia. Então, assim, quando você vai ler, por exemplo, a Constituição da Coreia do Norte, você vai encontrar uma série de coisas que você fala, gente, esse lugar não é muito diferente do Brasil. Tem liberdade religiosa, tá tudo na Constituição. Mas onde que eles esbarram? É sempre na burocracia. Então, quando fala de liberdade religiosa, por exemplo, ele fala assim, qualquer cidadão pode ter uma igreja e ter a sua religião, daí no próximo parágrafo, desde que é autorizado pelo Estado. Daí o Estado autoriza? Não. Não, então não tem. Então você não tem o direito, entendeu? E tem igreja lá? Tem. Lá tem igrejas que são igrejas feitas pelo Estado com o objetivo de dizer que eles têm liberdade religiosa. Entendi. Entendeu? Então, mas não tem um padre, não tem uma cerimônia? Tem, mas é tudo, digamos assim... Quem diz isso, tinha um... É que eu sou muito mal de guardar esses nomes coreanos, tá? Mas tinha um cara que ele era o secretário de propaganda do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Quando eu falo partido, imagina que no Brasil a gente tem dezenas de partidos. Lá tem um só. Lá você tem um que na Constituição diz que é ele que manda no país. Quem é o presidente desse partido? Kim Jong-un, que é o presidente do país. Então, o país é controlado por um único partido, que é o Partido dos Trabalhadores da Coreia. Tem outros 2 partidos. Tem o Partido Social-Democrata, se não me engano, e tem o Partido Chondoísta. Mas esses partidos, eles estão subordinados ao Partido dos Trabalhadores da Coreia. Então, eles são, digamos assim, de fachada. Eles existem lá para atender um grupo específico e principalmente por motivos de propaganda mesmo. Que é para mostrar para o resto do mundo, falando, não, a gente tem vários partidos aqui e tal. Mas ninguém pode, se por exemplo, alguém falar, eu quero montar um partido liberal. Não pode. Simplesmente vai preso. Não pode. Na verdade, só de você tentar dar essa ideia, você já vai preso. Você vai preso. Não pode. Porque na Constituição está dizendo que não pode ter nada que seja diferente do socialismo. Então, tudo que surge ali é vinculado ao partido que vai comandar. Né? Então, assim, é tudo muito controlado, assim. Então, quando fala de partido, né, e eu tô falando as pessoas que são vinculadas ao partido e tal, são essas. Então, quando a gente fala de igreja, né, e eu tava falando desse nicho, desse cara, ele era o diretor de propaganda e de assuntos internacionais ali tal do partido. Então, ele tinha muita influência, era um cara de altíssimo grau. Tipo o RP deles, né? Então, assim, se a gente trouxesse... talvez para o governo atual aqui, não sei. Bom, mas assim, deu para entender que alguém de altíssimo escalão, né? E ele, numa das declarações que ele faz, que ele conseguiu sair, ele conseguiu buscar exílio, saiu da Coreia do Norte, e ele fala que aquelas igrejas, elas foram criadas por motivos de propaganda. E ele que controlava isso, né? Então, ele fala que era motivo de propaganda, que é justamente para vender. E as pessoas que estão ali são pessoas, digamos assim, falsas. Por que falsas, né? Elas não acreditam naquela fé. Elas estão ali... Porque foram mandadas ali. Não é exatamente mandado, né? Na Coreia do Norte, você tem castas sociais. Então, você já deve ter visto na Índia que tem aquelas castas religiosas, que você fala o Dalit, eu não sei as quantas, que um é mais santo, o outro é o intocável, aquela coisa toda, né? E lá eles têm castas políticas sociais. Quanto mais você e a sua família, o histórico da sua família, são, digamos assim, devotas ao governo e ao partido, mais vantagens sociais você vai ter. Quanto mais o seu histórico de família e você for arredio ao governo, menos vantagens você vai ter. Então, uma pessoa, por exemplo, que teve um avô que lutou na Guerra da Coreia, do lado da Coreia do Sul, que seria do lado da ONU, do lado dos Estados Unidos, essa pessoa, ela foi presa e ela
Até hoje, a família dela, ou seja, os filhos, os netos, nasceram e vivem em campos de concentração. Então, hoje, na Coreia do Norte, 250 mil pessoas vivem em campos de concentração. E moram lá. São cidades de 50, 40 mil pessoas. Esses campos de concentração, que eles têm trabalho forçado, vivem lá e não podem sair de lá. Não podem sair de jeito nenhum. E não têm acesso a nada, nenhuma informação, nada. Quantas pessoas vivendo nessa... 250 mil. Então, são pessoas que, assim, que são consideradas a pior categoria. Mas estão felizes. Eu não vou dizer que estão felizes, porque esses campos de concentração, eles são prisões. Então, assim, tem muitos relatos que você encontra de pessoas que, inclusive, conseguiram fugir dessas prisões. E elas contam como que é o dia a dia lá. Então, tem muito estupro, tem assassinatos, as pessoas são privadas de fome. Torturadas. Estão torturadas, assim, absurdamente, né? Então, tem, inclusive, entrevistas, você encontra da Anistia Internacional, no canal da Anistia Internacional no YouTube, eu tenho alguns vídeos dele, de entrevistas com militares norte-coreanos que eram os torturadores dessas prisões. E eles contam como que eles faziam, como que era e tudo mais. Eles também chegaram um momento que eles resolveram querer fugir dali, né? Então tem muitos relatos, né? Nossa, que em pesado. 2014, a ONU fez um estudo bem aprofundado sobre como que são os direitos humanos na Coreia do Norte. E eles ouviram mais de 350 norte-coreanos. Desses 300 que conseguiram fugir de lá. Desses 350, lá eles não conseguiram falar. Desses 350 norte-coreanos que eles ouviram, 70 tem audiências públicas que você consegue assistir, tem vídeo. Dentro do site da ONU, sei lá, os vídeos deles de audiência pública, eles dando os depoimentos deles de horas ali, né? E todos eles falam exatamente tudo isso daí, que tem essas prisões, como que é, tem várias pessoas que conseguiram sair dessas prisões, falam o dia a dia como é que é. Então, por mais que algumas pessoas, infelizmente hoje em dia tem muita gente que tem, né, até algumas pessoas que tem uma visão muito apaixonada da Coreia do Norte, né? Então tem grupos que veem aquilo de fato como um paraíso, um lugar assim onde tudo é justo, onde tudo é maravilhoso e tal. São pessoas que acreditam na propaganda, né? Que é aquilo que eles querem vender como imagem mesmo. Mas os norte-coreanos, quando eles vão contar a real, a verdade mesmo, eles não vão mostrar que não é bem assim. Entendi. Né? Daí você fala, mas tem norte-coreano que fala que é bom. É lógico que vai ter. Aqui no Brasil, você vai ter gente que vai falar que o governo Bolsonaro é bom, tem gente que vai falar que é ruim. Tem gente que vai falar que o governo Lula é bom, tem gente que vai falar que o governo é ruim. Né? Mas você não se baseia só nesses depoimentos, tem que entender o contexto. Né? Aquela pessoa que fugiu dali, ela fugiu porque ela não está aguentando aquilo ali. Né? A gente também tem... Eu fico imaginando uma pessoa... Pensa comigo. Você tá dentro de uma caixinha, ensinado a vida inteira a viver naquela caixinha. Você não sabe que existe outra opção. E aí, de repente, você fala... vou ver o que tem lá fora. Como? Como que vai sair? A pessoa já sabe que é um desertor, né? Que ele vai ter que deixar ali aquele lugar. Como que ele vai fazer? Pra onde eu vou? E é considerado deserção. E a deserção, ela tem uma pena que ela vai de prisão. E pode, inclusive, ter até a pena de morte. Então, se a pessoa for capturada. Por que eles entendem que é deserção? Porque eles entendem que o país deles está num processo revolucionário, até hoje, e que toda a população, digamos assim, ela tem que lutar. Então, eles estão numa guerra ideológica. E você, assim, a partir do momento que você fala, não quero fazer parte desse país, você vai sair dele e você está desertando de uma guerra. Por isso que eles consideram uma deserção. Sim. E eles são ensinados a entender isso como uma traição. Porque existe uma imputabilidade assim, de culpa muito grande. Então, a pessoa, quando ela vai tentar fugir, ela é muito condenada, inclusive pelas pessoas próximas dela, que apoiam o governo, que acreditam no governo, que muita gente apoia e acredita, que mora lá. No sentido, olha, você ganhou uma casa, você ganhou comida, o governo deu tudo, o governo não, que eles sempre personalizam. Sim. Então, Kim Il-sung, Kim Jong-il deu tudo pra você. Você tem que ser grato. E você tem que ser grato. Então, esse peso, essa culpa é muito grande, né? Então, muitas pessoas, elas ficam presas nisso mesmo. Nessa ingratidão, né? Da pessoa ficam presas nessa culpa do tipo, eu não posso fazer, não posso abandonar, porque o fulano me deu. Ele não te deu nada, você trabalhou. Entendeu? Mas eles não conseguem associar isso, porque né? não sabe, né? Eles acham o seguinte, né? É uma completa inversão. Tipo, o governo te deu tudo, então você tem que trabalhar para retribuir o que ele te deu. Entendi. Entendeu? Não é o contrário, que é o normal. Tipo, eu trabalhei e aí do meu trabalho eu conquistei essas coisas. Né? Então eles invertem isso. E eles invertem de propósito, que é para criar na sociedade
essa culpa e essa devoção, né? Então, é um controle mental mesmo, é um controle de seita. E tem supermercado normal? Tem ou eles têm supermercado. Eles recebem o que seria equivalente a uma cesta básica, né? Muitas pessoas chamam de ração. Eu não gosto de chamar de ração, porque ração remete a animal, Sim, entendeu? Não estamos falando de animais. Não é o caso, a gente tá falando de pessoas. Sim, pessoas, né? Então, assim, por uma questão de respeito, eu chamo de cesta básica, né? Eu acho que soa melhor. Então, essa cesta básica deles, basicamente, vai ter ali grãos, né? Então, vai ter ali arroz, milho, algumas coisas assim de grãos, né? E alguns vegetais, óleo e ovos. Basicamente isso que vai ter nessa cesta básica, que é dada para a família, baseado no número de pessoas que vivem naquela casa. Sim, porque eles têm que saber tudo, né? Quantas pessoas tem, Então, naquela casa moram 6 pessoas, então a gente vai dar aquela comida ali. Só que, assim, o que é dado em termos de quantidade de comida, é o equivalente, aí depende um pouco do seu grau social. Até da região que você está morando. Da região que você está morando e tal. Mas é alguma coisa na casa, entre 300 e 500 gramas por dia de comida. Que cada um tem ali para poder... Entendi. Né? E eles ganham um salário, que é um salário muito, 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 muito baixo. Até para eles não poderem, né? Exatamente. Então, assim, porque assim, qual que é a lógica deles, né? Tipo, o governo já te dá tudo, então o salário é mais pra você comprar alguma coisinha que você quiser. Vez ou outra você usar essa esmolinha aí. Então esse salário deles é alguma coisa que vai ser, tipo, uns $20, alguma coisa assim, pro mês. Pro mês. E aí, com esse dinheiro que eles podem ir no mercado, e normalmente eles vão comprar alguma coisa que compense aquela cesta básica, que é muito fraca. Né? Massa, não atende. Com carboidrato, alguma coisa normalmente assim. Eles vão muito pro arroz. Né? O arroz, para eles, é uma coisa... É um prato nobre, digamos assim, né? Aí, quando você vai para alguns lugares, como Pyongyang, por exemplo, daí eles vão ter acesso a algum tipo de proteína, né? Além do ovo, mas uma galinha, o porco, alguma coisa assim. Carne de boi é muito, muito raro mesmo. Mas eles acabam comendo porco, pato, galinha e tal. Mas é muito... Peixe também eles comem bastante e tal. Mas é muito restrito a um determinado nível social ali. Não é todo mundo que tem acesso. Você poderia, por exemplo, você como viajante, poderia entrar no supermercado de boa? Poderia. Na verdade, sim. Eu não cheguei aí no supermercado, mas os hotéis lá, eles têm muita estrutura. Então, eles têm como se fosse um mercadinho dentro do hotel. Uma conveniência. Como se fosse uma conveniência. Então, mas eu poderia ir, que eu não quis, mas eu poderia, tipo, quero ir no mercado, poderia ir lá comprar, não tem problema. Mas o que acontece? Eu fui pra lá com dinheiro... Contado? Não, com dinheiro... Eu fui com euro. Tá. Eu fui com euro. E eu não posso ter acesso ao dinheiro deles lá. Que é só deles. Então, os mercados são com won, que é o dinheiro deles. E as lojas para turista aceitam dólar... E euro. Aceitam euro e aceitam renminbi, que é o chinês, né? Então, assim, se eu tivesse qualquer um desses dinheiros, eu poderia comprar nas lojas para turista. Mas no supermercado não, por exemplo? No supermercado eu não conseguiria. Então, eu teria que, digamos assim, trocar esse dinheiro com a guia, ela catar algum dinheiro que ela tiver para ela poder comprar. Entendi. Então, a gente não pode... Eu, no final, consegui dinheiro norte-coreano para trazer de souvenir. Meu Deus! Mas é proibido, Não, eu imagino se alguém pegasse isso aí, imagina no aeroporto... Mas é proibido. Até a guia, quando ela me deu, ela falou, esconde bem escondido, não conta pra ninguém e tal. Fez um charutinho. Escondeu bem perto. Quase isso, né? Está intacto, tudo bem. Ele tá ótimo, tá guardado, tá lindo. Tá limpinho, tá tudo certo. Não, mas eu trouxe escondidinho. Escondidinho, tem outros lugares pra esconder também, né? A gente não vai falar isso. Eu tenho que esse daqui é um álbum de coleção de dinheiro. Eu quero muito ver. Eu vi que você trouxe várias coisas. Esse daqui é um álbum de coleção de dinheiro aqui. E aí você falou pra eu trazer quinquilharia, coisas adoro. Da infância, coisas nostálgicas que te remetem à infância. Daí depois eu te mostro. Mas esse daqui é o que eu tenho os dinheiros lá. Os dinheiros. Dinheiros de viagem, né? Se eu te contar que meu bisavô colecionava moedas... Meu bisavô. E ele tinha um banco. E a gente tem todas as moedas daquela época, que é 1890, 90 e tanto. Que legal. Todas essas moedas daquela época guardadas num cofre. Que legal. É uma coisa interessante. E aí eu tenho, aí eu tenho por país, né?
E assim, eu gosto de pegar o dinheiro que eu mesmo trouxe de lá. Então é tudo dinheiro que eu mesmo trouxe. Tá. Aí eu tenho aí. Esse da Paraguai, na verdade, a única exceção, esse do Paraguai. Quando eu fui para o Paraguai, eu fui muito pequenininho. Aham. E é muito doido, né? Hoje em dia você conta isso e ninguém acredita. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, né? Ninguém acredita nisso. Eu também. Com 11 anos. E eu comecei a trabalhar com... Eu trabalhava de faxineiro. Eu era atriz, eu fazia Chiquititas. Então a gente tava na escola, né? Você Não na é? escola, eu também. Então eu era o faxineiro da escola. Então eu trabalhava na escola para poder pagar a escola. Entendi. E eu trabalhei de faxineiro lá. Comecei com 11 anos. Trabalhei em gráfica, trabalhei um monte de coisa e tal. E quando teve a viagem de formatura, eu fui trabalhar com meu irmão de pintura para poder juntar dinheiro para poder ir para a viagem de formatura. De formatura. Né? E era uma escola particular, mas eu trabalhava para poder pagar a bolsa ali, né? Aham. E aí, com 13 anos, a gente fez a viagem de formatura. E a viagem de formatura, ela ia para Santa Catarina, ia para o Paraná e ia também ali para a Cidade do Leste, ali no Paraguai. Uhum. E assim, hoje é uma coisa impensável, né? Mas eram 2 ônibus com 110 alunos de 13 anos. Gente, é uma loucura. O diretor da escola atravessou a fronteira no Paraguai. Isso era uma coisa normal, tá? Normal. Daí o diretor, juro por Deus que as instruções foram essas. Pessoal, aqui, todo mundo aqui. As crianças Seguinte, tudo no Paraguai. Imagina, 110 crianças de 13 anos. Um diretor e uma professora, no máximo. Tinha umas 2 assessoras ali dele. Daí Só ele falou, pra ele não gente, morrer. seguinte, ó. Agora são 8 horas da manhã. 1 hora da tarde, todo mundo aqui. Não andem sozinho, não comam nada. Encontro vocês. Largou. Quantos anos? 13. Que lindo. Aí... Não, mas assim, hoje em dia, isso Não, é uma você coisa impensável. não. Mas naquela época, Era super completamente comum. normal. Era comum. Era comum, tipo, eu ia pra Santa Catarina com 12 anos. Eles não fazem a lista depois de chamada, a hora que entra no ônibus, pra ver se tá todo mundo. E deu Agora, tudo você certo. consegue imaginar hoje você largar alguém de 13 anos no outro país e falar, vai lá andando, depois a gente se encontra Volta aqui? daqui a umas 10 horas. É impensável hoje, né? Mas naquela época era. Você começava a trabalhar muito cedo. Sim, você hoje ganhava não pode. responsabilidade muito cedo. Então eu falei, eu com um amigo, a gente pegava um ônibus da Itapemirim e ia pra Santa Catarina com 12 anos. Sozinho. Ele tinha uma casa lá, depois os pais dele chegavam. Normal. Então, assim, Normal. hoje em dia é uma coisa impensável, mas naquela época era normal. Então, quando eu fui pro Paraguai, eu tinha 13 anos. Você era um gurizinho. E aí, eu não tava começando coleção nenhuma. Então você só guardou essa? Não, esse dinheiro, é o que eu falei, de toda a coleção é o único que eu não trouxe. Aí um casal de amigos depois foi para o Paraguai e trouxe para mim. Ah, você entendeu? precisa ir pra lá. Agora tem que ir pra trazer o meu. Tem que ir Mas pra lá. todos os outros que você vai encontrar é tudo dia que eu mesmo trouxe de viagem, entendeu? Entendi. Então o do Paraguai é a única exceção. Aí tu contou essa história toda só pra explicar isso. Não, mas eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu adoro a nota de dinheiro. Porque, mi Buenos Aires, Da Argentina, né? Argentina, el peso. Eu tenho uma moeda dessa, que eles esculpiram, passavam um negócio aqui. Aquela furadinha, né? Isso, e eu coloquei sei. numa corrente. Ah, que legal. É porque tem, acho que de um peso tem algumas que é com furinho no meio. Tem. Isso era muito comum lá naquela época. Naquela época, eu tô falando de 1997, gente. Nesta época, a gente usava moeda como amuleto, você tem noção. Você foi já pra lá e você curtiu Buenos Aires? Eu fui 3 vezes já pra Buenos Aires, né? A pé já, né, quase. E... eu gosto, assim. Eu gostei, sim, mas... É duro, assim, o brasileiro, pelo menos, assim, algumas pessoas lá não tratam muito bem, não, sabe? Os argentinos não tratam bem Não brasileiro? tratam muito bem brasileiro, assim, pelo menos das experiências que eu tive. Alguns trataram muito bem. Quem tem uma visão mais de turista. Sim. Você sai da zona mais turística, já tem bagunça, já tem um pensamentinho um pouquinho mais mas eu gostei quadrado. Lá na Argentina, eu fui lá pra Buenos Aires, eu fui 3 vezes, né, em momentos diferentes. Mas eu também já fui pra Mendoza, que é onde tem as vinícolas. E aí já é um povo diferente. Ah, não, é totalmente diferente. Não é o tá? portenho. Não, é outra, totalmente diferente. E também já fui pra Terra do Fogo, Ushuaia e tal, e fazer Patagônia. Que é muito legal lá também. Se eu te falar que meu irmão fez essa passagem toda, ele falou que queria chegar no topo pra depois ir pro sul. Pra chegar no fim do mundo e ver ali os pinguins. Eu falei, mas eu tive uma experiência no Chile, né? Que pra mim, assim, né? Sempre que alguém pergunta de viagem, bom, a pessoa né? pergunta... mas onde que você recomenda, né? Lugar, tu fala, gente...
um lugar incrível para se viajar, que não é tão caro, é América Latina, é perto, é fácil, é Chile. E é demais. Porque assim, o Chile é incrível, incrível. Eu, assim, Parece eu conheci Estados o Unidos norte. aqui, né? Eu conheci o norte lá, que tem o Atacama, que tem o deserto do Atacama e tudo mais, que é um lugar maravilhoso. das belezas naturais, assim, um dos mais bonitos do mundo que eu já vi. Não viajei tanta coisa no mundo, mas assim... Ainda, né? Com tudo isso de dinheiro! Nesse tempo aí que eu tô viajando com a minha esposa, nós juntos a gente viajou 36 países. Entendi. Então a gente junto viajou 36 países. Ela tem, acho que 46 países que ela conhece, alguma coisa assim. Meu Deus do céu. A gente tem que combinar com ela aqui. Devia, acho que tinha mais história pra contar. Nossa, a gente tem que chamar ela. Eu tô querendo combinar meu marido pra fazer encontros assim de casais, pra gente ficar falando história de casais, assim. Gostei. Não, mas você viajou esse tempo... Vocês estão juntos com a sua esposa há 8 anos? 8 anos. 8 anos. Então vocês estão há 8 anos nessa... Só que daí, quer dizer, levou um ano pra gente fazer a primeira viagem, né? Então, em 7 anos, a gente acabou viajando 36 países aí juntos, né? E aí, eu tava falando, né, do Chile, que você tem no norte, você tem o Atacama, que é incrível. Mais pro meio, região central, você tem Santiago, com o Vale Nevado, que é legal pra caramba também. E ao sul, você tem a Patagônia, que a Patagônia chilena também é linda. Sim. Então, assim, eu tive o privilégio de conhecer o Chile inteiro, digamos assim, né? E fui, inclusive, pra Ilha de Páscoa também. Você sobrevoou? Você foi pra Ilha de Páscoa? Fui pra Ilha de Páscoa. Como é que foi? Você viu as estátuas? Os moais lá, são 400 moais, né? É verdade aquela coisa que tem corpinho embaixo mesmo? Eles são inteiros, assim. Gente, eu fui pro Chile e fiquei com esse... Eles são gigantes, assim, e é lindo legal. lá? É legal, eu gostei bastante. Tá preservadinho? O turismo lá não tá avacalhando, não? Quando eu fui, assim... minhas experiências, pelo menos em Chile, foram todas elas muito boas, assim. O povo chileno é ótimo. Não, é maravilhoso. A estrutura é sempre muito boa. Limpinho. Sempre muito limpo, Nunca vi um país tão limpo. É muito legal lá o Chile. Muito legal. Mesmo. Eu fui pro Chile também. De comida. Você comeu as comidas diferentes desses lugares que você foi viajar? Tipo, lá na Argentina eles têm umas peças de carne meio estranhas. A parrilha, né? A parrilha argentina, né? Tipo, uma morcilha. Eu cheguei a pedir aquela parrilha, mas... Daí você vê aquelas linguiças de sangue. Ai, tudo é meio estranho comer aquilo ali. Eu não sei lá. Eu sou meio carniceira. Eu tenho um paladar bem restrito, assim. Sou bem chato pra comer. Mas quando eu tô viajando, eu gosto de pelo menos experimentar alguma coisa típica. Entendeu? Então não é pelo sabor, mas é pela experiência. Né? Então eu falo, quando eu fui pra África, por exemplo, eu falo que eu comi o cast do Rei Leão inteiro ali, né? Então... Como é que... Você provou todos os tipos de carne? Tudo quanto que era carne ali. Eu falei, quando eu fui pro Peru, né? Eu falei que a lhama, ela me aqueceu e me alimentou. Né? Porque eu usava as roupas de lã de lhama, mas comi churrasquinho de lhama também. É bom? Uma delícia, a carne é bem boa. É mais docinha a carne? Assim, bem macia, muito macia, assim, churrasquinho bem bom. Qual foi a coisa mais esquisita? Você não pode associar o bicho, né? Mas eu não, eu sou veterinária, eu como tudo que eu cuido. Eu cuido, eu já sei a procedência, eu como, não tem problema. Não, assim, é que você não pode dar nome, né? Não pode dar nome, né? Meu pai me fez uma dica muito importante. Ele viajou uma vez, ele falou, olha, eu fui num restaurante em São Francisco e eu pedi uma sopa típica lá e eu achei esquisita, porque ela era servida numa casca de tartaruga. Ele terminou a sopa, tinha carne, tinha não sei o quê. Aí ele foi ver o que era uma sopa de tartaruga mesmo. E ele falou, eu só comi porque eu não perguntei o que era. Porque se eu tivesse perguntado, eu não teria comido. E aí ele fala, então, primeira coisa que você faz quando você chegar num lugar fora do Brasil, se você quiser comer com uma coisa, come, depois pergunta. Prova, depois você pergunta o que é, qual que é a procedência, como é que prepara. Você só come, aceita. E a comida argentina, ensinei meu marido a comer. Meu marido, ele morou muito tempo na Itália, então tem o hábito mais de comer peixe, pasta e tal. Eu sou da Argentina, né? Eu sou tipo parrilha, né? Gosto de morcilla, rignon, chincholim. As coisas que ninguém come, adoro. E eu ensinei ele a gostar também. Agora, o que você comeu de mais esquisito? Assim, que você lembra de uma coisa bem esquisita que você comeu? Bom, na China tem uma rua, em Pequim, tem uma rua que chama Wanfgong Street, alguma coisa assim. E lá é uma rua bem badalada, onde tem várias barraquinhas de espetinhos. E esses espetinhos são de insetos. Que tá. Então você tem lá, não só de insetos, mas você tem um tipo de umas larvas. É só umas coisas muito estranhas. Você provou? Aí eu peguei um de escorpião. Falei, quero comer um de escorpião, né?
Aí eu comi o suficiente pra experimentar, tirar uma foto e falar, experimentei, Você comprou um né? espetinho, deu uma mordidinha na bundinha e falou... quase isso, né? Foi suficiente. Gostinho de amendoim. É uma casquinha, sabe? Meio Torradinha. estranha. Meio estranho, assim. No final, é muito eu comi frito, escorpião. né? Eu comi uma vez escorpião também. Dentro de um pirulito. Minha mãe trouxe do México. Eles põem no pirulito mesmo, é verdade. Era um pirulito, um escorpião dentro. Eu comi. Tinha gosto de amendoim. No México, eles costumam colocar uma larva dentro da garrafa de tequila. Tem isso No México, também. você também tem... Você já tomou a larvinha? Não cheguei na larvinha, não. Deixa a larvinha de decoração ali. Você não chegou a provar nenhuma minhoquinha mais Não, essas gordinha, coisas assim, não, com não. mais líquidozinho? Aquela que estoura na boca, delícia. Assim. Aquela que você pega e fala, nossa, tem um monte de proteína. Só aquele líquido branco escorrendo na Se boca. alguém estiver almoçando agora, não vai ficar nada feliz. Gente, não almocem agora. E se estão almoçando, parem agora do que vocês estão fazendo. Vamos falar de comidas apetitosas. Mas eu lembro... Daqui dentro da América do Sul, assim, você chegou a comer algo diferente, além das carnes? Assim, da América do Sul, não lembro porque, assim... A gente gosta tanto de carne aqui, né? Não, e assim, você queira ou não, as coisas são meio parecidas, assim. Muda uma coisa ou outra, tá? Mas não tem nada muito chocante, né? Uhum. Mas, assim, uma das coisas, quando fala de comida que sempre eu lembro, né? Foi quando a gente tava nas Filipinas. Uma vez a gente tava nas Filipinas. Acabei de passar você passou do... Passei. Aqui, ó. O Memória peso boa, filipino. viu? Eu lembrei que eu tinha acabado de passar por ele. E nas Filipinas foi engraçado porque a gente tava fazendo um passeio e tal, e a gente tava com um grupo de filipinos nesse passeio. Uhum. Aí a hora que a gente foi almoçar, eles colocaram os pratos assim na mesa, uma mesa tipo essa daqui, né? A gente tava um grupo de 8 pessoas. E aí eles colocaram uma travessa de arroz, um peixe, né? Uma salada, as coisas ali na mesa e tal. E aí tinha um prato, e olhando tinha um prato. Não tinha... Aí... Como eu me sirvo? Então, daí eu falei, gente, eu queria um garfinho, né? Daí eles deram aqueles garfinhos, sabe aquele garfinho de plástico de bolo? Sim. Que se você espetar numa carne, né? Me deram um garfinho daquele. Eu falei, tá bom, né? Daí eu falei, bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Daí, Eles não vão comer de palitinho. Então, daí ele falou, já podem comer. Daí tava todo mundo muito educado. Eu falei, gente, deixa eu me servir. Daí eu fui lá, coloquei no meu prato. Você né? fez a introdução do alimento. E tal, né? Coloquei ele no meu prato, daí o pessoal começou a servir. Aí o pessoal começou a servir tudo com a mão. Pegando o arroz, pegando o peixe, todo mundo com a mão. Pegando com a mão. Daí começaram a comer, faz um bolinho, comendo com a mão. Aí os dedos começam a ficar tudo lambuzado. Que delícia. Aqueles dedos, daí eles começam a chupar o dedo, aí tudo lambuzado. Aí, o que eles fazem? Tô com fome ainda, vamos se servir de novo. Continuam servindo, daí eles falam assim, Renata, você quer mais arroz? Daí vai lá e serve. Eu quero um estomazil nesse momento. Daí ele vai lá e serve no seu prato. Fala, quer peixe? Daí ele raspa assim o queijo, serve no seu prato, o peixe com aquele dedo todo lambuzado. O molho é especial. especial. Né? A hora que perguntou pra mim assim, você quer arroz? Eu falei, não, tô ótimo. Não, tá eu não como glúten. Obrigada. Tô numa dieta aqui. Sem fibra, tô cortando o carboidrato. Tô cortando coisas que não me digerem muito bem. Mas tem águas também com gostos esquisitos, não tem? Tem umas águas estranhas. No Chile eu não gostei da água lá. Né? Achei a água do Chile meio alcalina demais. Eu não sei avaliar. Assim, aí eu descobri que a melhor coisa, se você tem problema de gosto de água, se você toma uma água e você não gosta, pega água com gás. Disfarça. Não tem erro. Disfarça. Sem erro. Teve algum drink que você tomou muito louco em alguma dessas viagens? Um drink diferentão, assim, que, sei lá, que te levou pra Grayskull? Teve alguma coisa assim? Uma viagem mais badalada, uma coisa meio Amsterdã com minha mulher? Ou não teve? Eu não sou de beber, né? Então, quem gosta de beber é minha esposa. Eu acho que a gente vai se dar muito bem, eu e ela, viu? Tô sentindo. Então, toda vez que a gente vai viajar, ela gosta de experimentar a cerveja local. Eu amei essa esposa. Então ela gente, gosta por favor, disso. eu quero muito que ela Na Coreia do Norte, por exemplo, ela pediu a cerveja local e tomou a cerveja local. Ela bebeu bebida alcoólica na Coreia do Norte. Não, mas lá não é proibido. Bebida alcoólica não é na rua, né? Não, mas lá não é. É países muçulmanos que você não pode beber bebida alcoólica, entendeu? Mas na Coreia do Norte não tem problema. Não é proibido. E era boa a cerveja? Então, eu provo com ela também, mas eu não sei avaliar, entendeu? Porque não é Você não tem a minha muito... pegada e tal. Mas ela que sabe avaliar a vona dela, né? Então, ela falou que era boa. Disse que gostou bastante. Então, eu também gosto bastante. Então, essa parte de álcool, assim, fica a critério eu terceirizo pra ela essa parte. Mas tem outra curiosidade de um lugar que agora que a gente entrou nessa vibe de relacionamentos, eu queria saber. Sex shop. Fora do Brasil. Qual foi o mais legal que você foi? Aquela louca.
Olha, eu não costumo pôr isso no roteiro, né? Mas assim, teve algum diferentão? Porque eu fui no do Chile e eu falei, deve ter alguma coisa diferente. Não, é tudo igual, é a mesma coisa, os tamanhos são iguais, entendeu? Mesma coisa, tem as mesmas coisas. Não, eu vou confessar que não teve isso. A gente não costuma pôr o sex shop no roteiro, não. Olha, fica a dica pra próxima viagem. O que a gente costuma fazer, tipo, a gente gosta de fazer, tipo, entrar em farmácia, entrar em mercado, isso é essas legal. coisas. Pra você ver os produtos diferentes, né? É engraçado, né? É você cultural, vê muito né? da cultura das pessoas, o que eles gostam mais de consumir, o que eles gostam mais de usar, isso é legal, né? Isso é divertido. Mas você tava falando de balada, eu lembrei de uma balada que a gente foi. E a gente foi na primeira viagem, a gente tava namorando ainda, que a gente foi pra África do Sul. E Eles gostam de festa na África do Sul, né? Eles gostam, mas o que aconteceu ali foi um negócio bem curioso, porque a gente fez Joanesburgo, a gente fez Cidade do Cabo, a gente rodou bem lá. E a gente alugou um carro e a gente foi dirigindo, que eu gosto também dessa coisa de sempre alugar carro e ficar dirigindo dentro do país. Vocês gostam de realmente explorar mesmo pra explorar a vida. E você ter bastante liberdade de fazer as coisas no seu tempo. Isso é Eu gosto bastante disso. E a gente foi até uma reserva que chama Kruger Park, que é uma reserva que ela pega 1/3 do país. Então, ela tem 300 quilômetros de extensão, assim, é muito grande, gigante. Que é onde os animais vivem naturalmente. Uhum. Então, a gente queria fazer um safari de verdade. A gente queria ver os animais de verdade vivendo no seu habitat natural. A gente não queria ver uma coisa Vocês não queriam fake. ir para um lugar onde eles têm um reservatório? Em Joanesburgo, por exemplo, você tem muitos lodges. Sim. Esses lodges são reservas pequenas, que são como se fosse um hotel fazenda, digamos assim, um hotel selva, vai? Sim. E aí eles têm os animais lá, só que daí você passa, tipo, aqui fica o leão, aqui fica a girafa. Entendi. É muito fakezinho, entendeu? A gente queria ver os bichos se pegando, né? Então a gente queria ver de verdade lá no safari de verdade. Então a gente foi até esse Kruger Park, que é essa reserva. Só que é uma área muito grande, você fica e dorme dentro da reserva. Então lá tem alguns hotéis bons, mas lembra que a gente não era dessa pegada, então a gente ficou num hostel. Lembro. A gente ficou num hostelzinho pequenininho, tipo, mal tinha ventilador, aquela coisa bem. Só dormir pra procurar os bichos. Dormir, tomar um banho e sair. É pra isso que serve, né? Vocês faziam turismo à noite também? Então, é aí que eu vou chegar. Ai, delícia! Aí a gente tava bem pegando a época do Ano Novo. E o que acontece? Dentro dessa reserva, elas têm umas pequenas estações que é de suporte. Então tem tipo uma bomba de gasolina, um mini mercado que dá tamanho aqui do estúdio, entendeu? E um restaurantezinho que cabe tipo umas 4 mesas. Uhum. É isso, assim, uma coisinha que tem que é só para você ter algum refúgio ali, se você estiver passando por ali. Uhum. E a gente perguntou pro pessoal do restaurante, falou assim, a gente queria, né, vai ter o Ano Novo, tal, vai ter alguma coisa aqui? A gente vai ter uma festa aqui de Ano Novo. Falei, pô, legal, né? Opa! Falei, legal, então a gente quer vir e tal. Falei, já que eu falei, a gente tá bem aqui do lado, né, nesse hostel aqui do lado e tal, dá pra gente vir a pé? Ele falou, pela distância dá, mas a gente não recomenda por causa dos leões. Falei, legal, obrigado pela dica, né? Olha, eu acho que eu vou aceitar seu convite. Eu vou ficar por aqui. Mas era muito legal, porque assim, você acordava de manhã, você abria a porta do seu quarto e tinha uma girafa passando. Entendeu? Assim, você via os animais, você estava no meio da reserva. Eu não ia conseguir. Eu ia querer esticar o braço, já ia querer pegar a girafa, já ia querer brincar com o leão. Era muito legal. Você falou que é veterinária. Sou mesmo, acredito. A gente fez... Quando a gente fez esse passeio do Kruger, então o que acontece? Os animais não têm um lugar que eles ficam... Eles ficam ali na então, vida normal, o guia, né? A gente pegou um guia privado e esse guia ele ficava com o rádio se comunicando com outros guias. Então ele fala, eu vi o rinoceronte a tal quilômetro de tal estrada. Cara, que aventura. Aí vai todo mundo pra lá. Eu vi um elefante... E a gente tava nessa e tal, e aí... Deixa eu bater aqui. E aí a gente viu... A gente tava na estrada, a gente viu um búfalo atravessando, daqui a pouco o outro, daqui a pouco... A gente ficou uns 40 minutos parado e não passava de passar búfalo. Búfalo, eles estão fugindo. Era mas muito. É outro nome, tô falando búfalo, mas é outro nome lá. Sim, aquele lá. Um grandão, um boizão grandão, né? E passando, mas muitos. Falei, caramba, né? Aí a gente foi andando, daí daqui a pouco ele falou, os caras estão dando a dica aqui de onde que estão os leões. Atrás dos búfalos. Aí a gente parou numa parte mais alta, assim, tal. Daí tinha um lago, os búfalos estão todos tomando água lá. Aí você vê um leão cercando daqui, outro daqui. 6 leões cercaram os búfalos. Ai.
Aí você fala, não acredito que eu tô assistindo um Nat Geo... Assim, ao vivo. Ao vivo, né? Que é aquela cena de real Nat time, Geo, assim, né? gente, eu tô aqui. Daqui a pouco os leões começam a vir atacar, daí começa aquela poeira levantando e boi caindo dentro d'água e correndo. Mas assim, aquela cena que você vê de, sabe, daqueles ao documentários, você vendo ao vivo, puta, é de arrepiar. Assim, Você filmou? legal. Então, o idiota só levou o celular. Distância, você filma o quê com o celular? Ah, né? nada, né? Pois é. Putz, ai, que pena. Mas, nossa, que coisa incrível. Mas é legal essas experiências. Eu gosto E aí, pouco, e aí a gente foi pra essa balada no Ano Novo. E como é que era a balada lá no... Daí a balada do Novo só tinha eu e minha esposa de casal ali. Vocês foram a pé? Não, a gente foi de carro, né? Não quero aceitar, né? E de casal só tinha a gente ali, né? Então, assim, pra gente, falou, não, a gente se sentiu o casal, assim, tava arrebentando ali, né? Porque só tinha uns tiozinhos, sabe? Aqueles... Uma galerinha ali, só comemorando. Mas assim... Mas super simplesinho? Então, foi bem simples, bem simples. Então, essa foi a uma festa. balada de 12 pessoas, entendeu? Foi praticamente um privê. Um privézinho, assim, bem pequenininho, uma galerinha. Fiz um petit comitê. Um petit comitê, um negocinho assim. Eu tenho uma amiga minha que trabalhou lá na África, da faculdade, ela trabalhou com os leões lá na África. Ah, trabalhou? E eu falei pro meu pai que eu queria ir. Aí meu pai falou que não deixava. Valeu, porque era capaz de eu me perder lá. E não deixou, nunca fui. Mas a minha amiga foi, 2 anos seguidos lá. Ela foi lá cuidar de leão. Era meu sonho. Ela tirava umas fotos com os filhotinhos de leão. Eu sei que você é veterinário, talvez você não goste, né? E eu vou respeitar. Mas quando eu estive na Argentina, eu fui 2 vezes no Zoo Lujan. Já ouviu falar no Zoo Lujan? Fui. Você foi? Fui. Você entrou na jaula lá com o leão e tudo mais? O leão... Então, mas é engraçado, né? Porque o pessoal fala que era dopado e tudo mais. As 2 vezes que eu fui, eu não vi... Inclusive, eu entrei na jaula com 5 tigres. Uhum. E os cachorros, né? Porque tem os cachorros... Porque eles usam os cachorros justamente pra amansar os animais. E esses tigres, eu tava dentro da jaula, falar, agora é a sua vez. Eu entrei 5 tigres, que você fica em pé a 3 metros, o desgraçado. Aí passou uma lhama do lado de fora, porque ficam umas lhamas soltas lá. Você deve lembrar disso, que umas lhamas soltas. A hora que os tigres viraram, ficaram loucos. Aí eles começaram a andar de um outro e eu lá parado dentro da jaula. Legal, eu tô num lugar propício Daqui a pouco eles isso. começaram a brigar entre eles. Que ideia ótima, vou ficar aqui. E eu olhando pro cuidador e o cuidador assim, fica aí. Eu falei, tá bom, vou ficar aqui, né? Aí daqui a pouco eles brigaram, deram uns tapas na cara. E você na jaula? E eu dentro da jaula. Legal. Bacana, seguro o passeio. Aí depois que eles se pegaram tudo lá e tal, aí eles pararam, cada um ficou e falou, agora você pode ir lá tirar foto com ele. Você tá louco, mano? Não, daí eu fui lá. Você foi tirar foto com os 2 que acabaram de brigar? Eram 5. Que legal. E com o leão também, eu entrei na jaula com 3 leões, e os leões também andando pra cima e pra baixo, e eu andando com eles, assim, coloquei a mão no leão e fiquei andando assim junto com eles. Então assim... Não, eu gosto, eu não porque vou ficar defendendo, mas assim, a minha experiência lá que eu tive com eles, eu vi os animais bem saudáveis, bem acordadinhos, bem espertos, entendeu? Quando eu fui não foi legal. Não, então... Assim, principalmente você os grandes... Fechou lá, né? Fechou. Os grandes felinos me deixaram um pouco preocupada. Eles muito chapados, largados, jogados. Eu tirei fotos. Eu cheguei até a fazer um blog pra falar sobre isso, que me chocou um pouco, mas era um sonho meu. Sim, ter esse contato, né? De estar perto desses animais, se não fosse profissionalmente, né, num zoológico, alguma coisa, que fosse pelo menos nessa situação. E que hoje já não existe mais, pra você ver como. Mas você vê que as coisas se mudam, em muitos né? lugares do mundo, eles domesticam grandes felinos. Sim. Então não é uma coisa incomum, né? É que existe um problema muito sério com esses grandes felinos, é que quando eles ficam adultos, eles atingem a puberdade, se eles não são castrados, a gente não consegue... você não tem controle. Não tem como. Eles são animais selvagens. Não tem como você controlar, fazer um pet. Sim. Um tigre, um pet. Mas você consegue fazer uma raposa de um pet, porque é pequenininha, entendeu? Mas todos os animais que são silvestres, que a gente traz pra dentro da nossa casa, eles vão trazer junto com o instinto. Aí é meio ruim, né? E a bem da verdade, eles não têm que estar junto com a gente, né? Não mesmo. Deixa eles livres, deixa eles serem felizes. Deixa lá no Kruger Park, lá pegando os búfalos, que é bem mais legal. Na minha casa vem 5 macaquinhos todos os dias. Eu dou uma comidinha pra eles, eu falo que são meus filhinhos, brinco com eles e vão embora. Eu não deixo eles presos dentro da minha casa. Coisa no seu lugar, né? Exato. Concordo. Não acontece, faz parte. Imagina, eu tô tomando um banho e uma girafa faz assim, oi, querida, tá bom? Você vê com eles na rua, assim, é bem, bem legal. Assim, Ai, que delícia. E você tem vontade de ir pra algum lugar vê. que você nunca foi ainda? Eu tenho vários. Ai, né? fala Tem vários lugares que eu tenho muita vontade de conhecer, né? Eu tenho muita vontade de ir, assim, falando de Europa, eu tenho vontade de ir pra Alemanha pra poder fazer ali o roteiro ali da Segunda Guerra, e também ali pra Polônia, e pra Auschwitz, é uma coisa que eu tenho bastante vontade. Isso, bem legal. Eu tenho muita vontade de ir
pra Rússia, só que agora esquece, né? Péssimo momento. Não vai ser, Não não é o vai ser momento. dessa vez, né? Imagina, semana que vem ele tá lá. Japão é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer também. Japão. Eu tenho vontade também. De conhecer. E eu e minha esposa, a gente tá planejando, mas vai ser muito difícil a gente conseguir conciliar, porque é uma coisa que depende de uma época muito específica, que é difícil... filho, né? Que é difícil pro trabalho dela ela conseguir naquela época. Então é uma coisa que é um sonho, mas tá bem difícil de conseguir viabilizar. Ai, eu acho que é igual o meu. Que é ir pra Antártica. A Aurora Boreal? Não, Aurora Boreal a gente vai. Mas assim, é Antártica mesmo, sul. Então, assim, é você ir pro continente de gelo mesmo, sim, né? Sim, então, sim. isso é uma coisa que a gente tem muita, muita vontade de conhecer. Que loucura. E só que pra ir pra Antártica, assim, é uma viagem de 30 dias, que você fica num barco 30 dias, num frio desgraçado. Imagina, não, calorzinho. Então, assim... Num barco você com até frio. tem um roteiro mais curto, acho que de 12 dias. Mas acho que a experiência assim, não deve ser a mesma. Mas você não vê as mesmas coisas. Para você conseguir, por exemplo, visitar a estação científica que tem lá, da ONU, tem que ser com essa viagem de 30 dias, né? E você também tem uma época do ano que fica dia, tem uma época do ano que fica mais noite, que para você fazer esse tipo então, de por isso que tem um período muito específico para você ir e tal, É bem sazonal esse tipo de viagem. E é muito curioso que, assim, para você fazer o mesmo passeio, pra você ver como que é curioso, né? Então, durmam com essa, terraplanistas. Para você fazer o mesmo passeio, você tem duas opções. Ou você sai de Ushuaia, ou você sai da Nova Zelândia. Ou de cima ou de baixo. Pra você fazer exatamente o mesmo passeio, porque você corta ali por... Terraplanistas é ótimo. Chorem agora, o problema é de vocês. Chorem, Lidem né? com essa informação. Que loucura! Então esse é um que a gente tem muita vontade, mas vai ser difícil de viabilizar essa. E o avião? Você já passou uns perrengues dentro de avião? Já passei, assim. De achar que você... Tchau, foi. Agora chegou. Assim, é que eu meio que confio, assim, sabe? Não tem muita opção, né? Não tem muita opção, é verdade. Mas, assim, lógico que dá um frio na barriga, mas eu não fico tão assustado com turbulência, com esse tipo de coisa, porque eu sei que, tipo, o avião ele é projetado para aguentar muito mais que aquilo. Muito mais que aquilo. A gente, assim, quando a gente viaja de avião, a gente dá uma trepidinha. Meu Deus, o que é isso? É o equivalente a você estar andando com o carro e ele passar um buraquinho de nada. Só que o buraco tá no céu. Só que, mas ele é projetado para aquilo, Sim. né? Mas a gente pegou uma turbulência uma vez que eu fui buscar minha esposa no teto do avião. Então ela... Fui buscar é ótimo, né? Peraí, amor, tô chegando! Foi porque ela gosta de aventura. De dormir, então ela fica deitada ali e tal, sem cinto, né? Que ela é mais vida louca, né? Eu sou meio mais tranquilinho. Um lado responsável, um lado inconsequente. O lado responsável. Então eu tava sentadinho com o meu cinto ali afivelado e ela deitada. E aí eles estavam fazendo, inclusive, o serviço de bordo. E eles fazendo o serviço de bordo, começou a chacoalhar para um lado, chacoalhar, daqui a pouco as meninas começaram a correr com os carrinhos, mas não deu tempo. O avião deu aquela cedida de uma vez, assim. Na hora que cedeu de uma vez, ela foi pro teto. Ela foi pro teto e grudou no teto, eu puxei ela de volta. Gravidade zero. Gravidade ela zero, conheceu... ela vivenciou gravidade Olha isso, zero gente, também. que loucura. E quantas pessoas não fazem milhões pra fazer essa experiência? Ela viveu a gravidade zero. Léo, a gente pediu pra você trazer coisas nostálgicas que te remetem à sua infância, às coisas que te trazem lembranças mais gostosinhas de quando você era um pequeno Léo. Onde está o Léo? Léo, pequeno Léo. Eu trouxe algumas coisas aqui, porque por curiosidade... Essa aqui. Eu gosto de... Daqui é a máscara que eu trouxe de Chernobyl. Vou até abrir aqui. Ai, gente, essa daqui eu preciso muito ver, sério. Se você quiser colocar, você pode colocar, mas eu vou só destravar o negócio, senão você não consegue respirar. Tá? Que tem, eu vi que tem uma travinha. Tem uma travinha. Aqui. Senão você não respira. Daí você viveu essa experiência, eu vivi né? essa experiência, eu sei como é que é, não recomendo. Entendeu? Colocou a máscara e esqueceu de destravar. Nossa! Ela é tipo um silicone. É, uma borracha. Eu achei que era um tecido, achei que era um tecido. Borracha. Pra ela vedar bem, então ela veda bem na cabeça, fica bem Essa vedada. travinha aqui, essa travinha que quase acabou com a pessoa. Se você quiser morrer, não tira. Se quiser viver, tira. Tem essas opções. Eu acho que eu quero viver essa experiência. Você pode tirar, pra eu não fazer besteira? Eu quero viver, eu quero ver como é que fica. É brincadeira. Eu só quero, assim, só um pouquinho. Não vou pôr tanto. Agora você consegue respirar. A cara do... Gente, licença. Eu preciso viver essa experiência. Quais as chances de eu viver isso de novo? E essa é uma máscara que ela não foi feita pra turista, nada. É uma máscara que tava nos bunkers pra... É isso aí.
É muito intenso isso. Gente, isso é muito louco. E essa máscara, inclusive, ela fazia parte do kit que foi produzido logo após o desastre de Chernobyl. Porque eles acreditavam que ia ter uma segunda explosão. Essa segunda explosão seria muito pior. Então eles já estavam se preparando para isso, entendeu? Ai, deixa eu te devolver essa. O que eu trouxe de coisas nostálgicas aqui? Eu tava te falando que, assim, eu tenho o costume de guardar coisas. Sim. E isso desde de adolescente, de pré-adolescente, desde criança. Colecionador. Qual é o seu signo? Eu sou de aquário. E sua esposa? Minha esposa é sagitária. Tá. Livre, né? É. Livre, mundo. Exatamente. Aquário é aquela coisa do o mundo é meu, o sonho, e alcançar e lutar. Ai, que delícia. Aí eu já começo a viajar. E aí o que acontece? O meu pai também gostava desse negócio de ficar guardando coisa e tal. E aí começou com isso. Uhum. Era criança, tudo. E aí ele me ensinou a guardar dinheiro. E aí esse dinheiro que eu tenho aqui, ó, tenho nota de R$1. Que não fazem mais? Já Que não existe mais nota de R$1. Então quem tiver curiosidade, que hoje em dia só tem moeda, tem notinha de R$1. E tem nota aqui de cruzeiro, de cruzado novo. Que era tudo dinheiro que era meu da época que eu usava e meu pai falou pra guardar. E você guardou? E eu guardei. Guardou tanto tempo que tá até hoje aí. E tem uma aqui que pra mim é a que eu mais gosto, que é essa daqui, ó. Que as pessoas não sabem o que significa, né? Mas olha essa daqui. Essa daqui era uma nota de 200 cruzados novos. E aí depois tem o carimbo aqui de 200 cruzeiros, tá vendo? Quando ela mudou Quando ela mudou. moeda. Então, daí você tinha que ir no banco, e lá no banco eles carimbavam até trocar todo o dinheiro. Pra validar Pra, digamos assim, porque agora não é mais cruzeiro. Agora não é mais cruzado novo, é cruzeiro. E não mudou tanto assim, né, o layout da nota. Se você for parar pra pensar, o layout não mudou muito. Aí tem várias aqui. Tem até aquela holográfica aqui do lado. Daí tem aqui, ó, eu tenho cruzeiro, tenho cruzado novo. Uma coisa que eu nunca entendi do dinheiro é esse negócio aqui, ó. Essa a fitinha preta. Né? Que seria... Você já tirou dessa fitinha, não? Já algumas vezes, quando eu era criança, mas eu não... Agora, imagina, me mata. É uma fichinha... por favor. Ai, não, pelo amor de Deus. Ai, gente. Aí era dinheiro da época. Moeda também, eu tenho aqui moeda de... Ai, ficha de orelhão. Tenho, ficha aqui da Telesp, ó. Que também guardei da época que era que eu usava. Não é tipo... Que eu gosto dessas coisas, né? Tipo, não é que eu... Sim. Foi numa feira... Foi você que Fui viveu. na feira da Moca lá de antiguidade e comprei. Não, daqui era que eu guardei da época. Historiador, entendeu? né, meu bem? Você gosta de viver as histórias. Gente, a ficha é demais. Tem várias fichinhas. Olha, ele tá rico e não sabe. Mentira, sabe sim. Ó, vamos pra Buenos Aires agora, vou ficar rica! Ó, essa ficha aqui, não sei se tem a data aqui. Acho que não tem a data. Não, acho que eles só colocam Telesp mesmo. Que era a mesma ficha. E tem essa daqui, que não sei se você lembra, mas tinha local e tinha DDD. Essa daqui que é a local. A DDD, infelizmente, eu não tenho, mas eu tenho da local. A ficha era bem parecida com aquelas que a gente colocava também pra pegar os bichinhos na máquina de bichinho, né? Aí eu trouxe, das coisas que eu guardo, fita também que eu tenho, né? Você da tem época. onde tocar? Onde tocar não tenho, mas eu tenho a fita. TT feita de recordação. E aí? Então, tá guardadinha. Eu tenho várias, né? Eu trouxe só uma, tá? Mas a fita... Você deve lembrar, você usou isso daí? Eu lancei fita. Você lançou... Daí você tinha um Walkman, né? Você achava pra caramba, né? Tinha em fita. Né? E quando a gente gravou a novela, quando a gente começou a gravar, a gente tinha só a fita em espanhol. E aí a gente tinha que aprender a letra em português com pessoas cantando em espanhol. Sim. Porque a gente também não ia cantar. Ilusão das crianças, a gente nunca cantou. Aí filme fotográfico, você deve lembrar também do filme fotográfico, também tenho. Vou ver se tem coisa aqui. Eu trabalhei numa ótica. Você trabalhou numa ótica? Eu revelava filmes. Que era também, de novo, né? Coisa minha, antiga, de família e tal. Deve ter alguma criança aí, nem sei quem Não, é. é uma pessoa de preto sentada com um livro na mão. Então... E é um ensaio. Então, sei lá. Bom. Eu sou boa de olho. Olha, um ensaio fotográfico. Ensaio fotográfico. Então, sei lá. Acho que eu sei do que tem é um isso daí. banquinho aqui. E assim, ó. É você assim? Eu não sei se sou eu. Acho que era de um grupo que eu tinha lá. Aqui, ó. Acho que é você. Acho que acho que sim. Acho que é você. Aí pelos tem traços também parece. A louca, né? Vendo no filme. uns disquetes. Nossa! Os disquetes da época. Esse não é um disquete, esse é um... É um disquete mesmo. Esse daqui ele tem uma capacidade de 612 KB. Esse eu não cheguei a conviver, não. Porque o meu foi pequenininho. Como eu
eu estudei programação e tudo mais, então eu comecei a programar em 93. E aí a gente começou usando esse daqui, depois esse daqui. Você mexe com o computador desde que ele existiu. Você faz parte da história do computador. Quando eu comecei a trabalhar com computação, eu não tinha mouse. Então era só teclado e aquela tela verde. Aí depois veio a tela preta e aí depois veio os coloridos. Né? Então, mas assim, pra mim, na verdade, assim, já existia, mas era aquilo que eu tinha acesso. Exato. Mas assim, quando eu estudei, na escola que eu estudava, que eu fazia um curso de programação, todos os computadores eram de tela preta e no último ano que chegou de tela colorida. E aí eu lembro que também tinha um mouse, era um treta pra instalar o mouse. Não, eu lembro do mouse que você tinha que tirar a bolinha pra limpar. Isso, a bolinha que enroscava. Que enroscava as coisas. E aí você vê, esse disquete aqui, ó, ele tem capacidade de 1,4 megas. Esse tem de 612 kbytes. Nossa. Então esse daqui ele tem 1,4 megas. Pra você ter uma ideia, um MP3 vai ter 3 megas. Você precisaria de 2 disquetes desses pra colocar uma música. Uma música. Esse daqui, por exemplo, você não consegue salvar uma foto. Mas pra época, você guardava coisa pra caramba aqui. Sim, é que também os arquivos na época eram pequenininhos, né? E eram muito... Não era tão real, aí né? Tem a fita cassete, a fita VHS, que tá bem colorada. E essa daqui, inclusive, acho que é meu vídeo de formatura da escola, eu acho. Se eu não me engano, é vídeo de formatura. Tá esse disquete aqui... Mas eu digitalizei ele, então... Ah, não. Tá guarda de recordação. Essa é uma fitinha mesmo. Então essas coisas de infância, eu gosto de guardar. E até hoje tem coisas que eu vou guardando e falo, mais pra frente também, eu tenho uma máquina de escrever, que foi onde eu aprendi a datilografar. Que na verdade eu fiz o curso de datilografia, Meu né? Deus! E aí eu tenho uma né? máquina de escrever portátil. Eu tenho lá guardado comigo também. Funciona? Funciona. Gente, que máximo. Eu gosto de guardar essas coisas. Quando você falar, trazer alguma coisa da infância, eu falei, não vai ser difícil, porque vai ter um monte de coisa. Tem esse emblema que também, na época que eu era desbravador. Desbravador é tipo escoteiro. Sim, você aprendeu a fazer os nós, primeiros socorros. Fazia acampamento, era legal pra caramba, gostava pra caramba. Esse aqui era a tagzinha pra você colocar no seu coletinho? Você colocava esse daí ia no ombro aqui. Esse aí ia no ombro. No uniforme. Você tirou de lá ou não chegou a colocar? Então, é porque, sim, eu acabei perdendo o uniforme e tal, mas eu guardei pelo menos o distintivo, né? Ai, gente, é muito fofo. Porque ele tá realmente íntegro aqui, ó. Ele não foi usado. Por isso que eu te perguntei se você tinha tirado pra guardar de recordação. Nossa, mas aí... Você tinha quantos anos quando você era um desbravador? Eu fui desbravador, acho que dos... Na época, o que acontece? Minha mãe era diretora de 35 clubes. Viu então, de onde vem a vontade? Então eu comecei muito cedo nos bravadores, antes do que podia. Porque a idade mínima era 7, acho que eu comecei com 6. Precoce. E fiquei até os 14. 14 não, fiquei até os 16. Nossa, ficou bastante. Fiquei bastante. E você tava dando aula já também, quase lá, né? Já era, assim, professor de nós, amarras, de acampamento de sobrevivência, essas coisas, era legal. E você usa essas coisas hoje em dia? Não, mas é legal pela curiosidade. Claro. Mas ó, de verdade, como a gente faz muita trilha... Isso ajuda bastante. Ajuda principalmente, tipo, você reconhecer espécies ou determinadas plantas, ou saber, tipo, identificar água potável. Então porque eles ensinam muita coisa assim de natureza, tá? É bem legal. E ensinam muitos outros valores. Você acha que, de repente, você ter tido essa base te faz um viajante mais preparado? Também, mas assim, eu acho que não só isso, né? A base que eles dão, não só desbravador, né? Mas assim, muita gente tem muito preconceito com igreja. Hoje eu não sou de igreja, não, uma religião nenhuma. Mas é uma coisa que eu dou bastante valor, assim, pra função social, entendeu? Entendi. Então, assim, você aprende muitos valores, você aprende respeito, você aprende uma série de coisas legais. E uma das coisas que a gente aprendia lá era justamente, assim, ação social. Então, assim, era muito comum pegar um sábado à tarde, juntar todo mundo para ir num asilo, para ir num hospital, entendeu? Para poder fazer algum tipo de caridade. Então, era muito legal essas ações sociais também. Então, sei lá, eu vejo bastante valor nisso. Acho Com certeza. E você tem vontade de ter filhos? Assim... Vontade é uma coisa, ter é outra. Vontade tenho. Não é necessariamente uma prioridade, então não é aquele que você fica desesperado e tal. É que você é homem, né? Mas assim, pra mim, pra minha esposa, que ela tem praticamente a mesma idade que eu, já começou a ficar um pouco mais complicado. Então, não sei o que pode acontecer. Mas assim, a princípio, é uma coisa que eu gostaria. Mas assim, tanto eu como ela, a gente consegue enxergar uma vida com os dois cenários, entendeu? Então assim,
Não tem o peso da obrigatoriedade de ter um tipo, filho. se tiver filho, a gente vai ter uma boa vida com filho. Se não tiver filho, vamos ter uma boa vida sem filhos. Exato. Então a gente enxerga dessa maneira, né? Eu pergunto mais pelas viagens mesmo, né? Se vocês tivessem planos de ter filhos e viajar com os filhos, né? Porque tem gente que tem filho e não viaja, né? Deixa o filho e vai viajar. Já tem gente que eu já vi fazendo trilha que coloca o filho em cima de uma mochila e sobe montanha, faz escala montanha. Então, assim, você encontra de tudo. De né? tudo, de tudo. Mas tem muitas coisas ainda pra gente explorar no mundo. Provavelmente você vai ter muitas outras viagens ainda que você vai fazer antes de pensar nessa possibilidade de... Será que eu vou parar de viajar tão cedo? Acho que você para de viajar depois que você tem filho. Mas acho que tudo dá pra adaptar, né? Com certeza. Então, mesmo que no começo faça bastante caldas novas com a criança, depois faz outro roteiro, não tem problema. Léo, muito obrigada pela sua presença. Acabou. Eu tô ficando bem triste porque tava muito legal. Léo, muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada por você ter dividido a sua história, a sua vida, a sua vivência. Espero que o pessoal em casa tenha gostado. Se você tá aqui até agora, se assistiu o vídeo até agora, é sinal de que você gostou. E se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, faz tudo, comenta, interage pra gente não perder de novo o canal, né, gente? Que a gente teve um perrengue essa semana. Que vai amar. Quero agradecer muitíssimo também o Estúdio Podcast no Bar, que nos cede esse espaço incrível todas as semanas. Uau! Agradecer a presença do meu fotógrafo, Anderson, da minha produtora, Vivi. Quero agradecer também, primeiro, a arte impressa, que faz essas canecas lindas, maravilhosas, da Tudo Pode. E essa é a sua, de lembrança pra você. Obrigado. Use com muito amor e carinho. Se quiser levar ela pra viajar, ela pode quebrar. A gente pede uma de plástico e você leva. Tá bom? Ou não, pode levar essa e depois, quando voltar quebrada, você conta a história. Tá bom. Não é? Muito obrigada por você ter vindo. Espero que você volte mais vezes e traga sua esposa pra gente bater um papo. Trarei. Muito obrigada, Obrigado, gente. gente. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Be strong.